Olá pessoal, tá começando mais um Conexão Podcast. Eu sou o Felipe Nogueira, estarei com você aqui em mais um episódio. E lembrando, né, para você que está assistindo o primeiro episódio hoje, já fizemos outros, que o Conexão Podcast, qual é a nossa intenção do Conexão? O Conexão, ele surge da ideia de que todos nós somos moldados por nossas conexões com outras pessoas, conexões com nós mesmos, as experiências que nós passamos ao longo da nossa vida. Experiências boas, ruins, sucessos, fracassos, traumas, vitórias, derrotas. Tudo isso faz com que a gente se torne quem a gente é hoje ao longo da vida. E um dos objetivos do Conexão Podcast é trazer convidados de diversas áreas para conversar, falar um pouco sobre as suas histórias, né? E tentar de alguma forma com que essa história inspire você, faça com que você se conecte com algo aí dentro de você que talvez esteja faltando, sei lá, talvez você descobrir qual é o seu propósito de vida e acender aquela luz e você virar a chave e falar, cara, que legal isso que eu escutei desse convidado que foi entrevistado hoje aqui no podcast. Essa é a intenção do Conexão Podcast. Esse é o nosso grande propósito, tá? E antes de a gente começar, eu vou falar aqui que é muito importante a gente passar os nossos patrocinadores. AIG Imóveis, né? Conquistar a casa própria é um dos maiores sonhos do brasileiro. E a nossa região dos lagos é conhecida como uma região de belezas naturais e de muita tranquilidade. E se você está à procura de um imóvel, não perca mais tempo andando por aí. Procure a AIG Imóveis, reconhecida como referência no mercado imobiliário há mais de 10 anos. Não só você que quer comprar a sua casa, mas você também que quer colocar a sua residência para vender. Às vezes você pode ser também um construtor e não tem a expertise de venda, mas sabe construir, constrói para vender, também pode procurar a AIG Imóveis e colocar o seu imóvel lá para ser parte da carteira de imóveis que a AIG tem para oferecer. AIG Imóveis, o imóvel do seu sonho, você vai encontrar lá. E certamente quando você vai na AIG Imóveis e realiza o seu sonho, eu costumo dizer que você sai de lá sorrindo. E por quê? Sorrindo porque você está feliz. E é impossível a gente falar de sorriso sem a gente falar da Sorridente, um outro patrocinador nosso também aqui. Sorridente, simples como sorrir, né? O nosso principal cartão de visita, gente, eu costumo sempre dizer, antigamente nós usávamos aquele cartãozinho de visita de papel. Hoje em dia, isso já está obsoleto, ninguém usa mais. Mas o nosso sorriso não deixou de ser o nosso cartão de visita hoje, né? E se você pensar em odontologia, né? Odontologia de verdade, você vai encontrar na Sorridente. Na Sorridente você encontra tudo o que você precisa em um único lugar, isso que é muito legal. Lá você vai encontrar a parte clínica, harmonização, ortodontia, implantodontia, estética e exames e muitos outros tratamentos. Tudo o que você precisa para o seu sorriso está, sabe aonde? Lá na Sorridente. E você vai encontrar Sorridentes em Cabo Frio, São Pedro e Araruama. Isso daí eu não posso deixar de passar, que são os nossos patrocinadores. Sem eles, né, é claro que nós temos as nossas iniciativas, mas eles que fazem parte também desse projeto e fazem com que isso aconteça. E hoje, a nossa entrevistada da vez é uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, mas não foi conhecer assim, de ser apresentado, né? Eu conheci ela vendo uma palestra dela, ouvindo uma palestra dela, uma pessoa extremamente comunicativa, carismática, com uma habilidade de liderança assim, inata, que você, de cara, quando você a ouve ou a vê, percebe isso. Hoje eu estou aqui com a Karen Vigi, que vai fazer parte dessa conexão e vai contar um pouco da história dela, tem uma situação da unidade empreendedora, das palestras que ela faz, de como ela lida com os empreendedores da região, e eu tenho certeza mais do que absoluta que através da história da Karen você vai se conectar e vai ter uma inspiração para a sua vida. Karen, fica à vontade. Olá, pessoal. Gente, que honra! Eu quase me emocionei aqui com essa abertura, com essa apresentação maravilhosa. Prazer estar aqui com vocês. Uma honra participar do Conexão Podcast, Isso, né? exatamente. Muito bacana conhecer esse projeto novo. Sucesso demais para vocês. Eu amo esse tipo de iniciativa, né? Porque a gente precisa, de fato, estar junto com pessoas que andam em conexão com a gente, que tem essa mesma linha de pensamentos. Então,
tô aqui hoje para compartilhar um pouquinho da minha história e a gente bater um papo sobre empreendedorismo e tudo mais. Tá vendo aí, gente? Olha que habilidade de se comunicar, né, cara? É tão bom quando a gente encontra uma pessoa que tem essa fluidez em se comunicar, essa clareza na parte de comunicação, o que não significa que você que não tenha não consiga desenvolver, né, cara? E você consegue desenvolver isso também. É prática, né? Você tem que colocar em prática. Como você falou antes aqui nos bastidores, no início você não era assim, né? Conta um pouco mais. Como que foi isso? Você sempre foi essa menina assim, desenrolada, comunicativa das redes sociais? Eu vi que você gosta de moda. Você começou nas redes sociais antes mesmo de ter um story, não é isso? Quando era uma coisa bem ainda incipiente nas redes sociais. Me conta um pouquinho como que foi essa sua história aí com as redes sociais e o mundo da moda. Vamos lá. É legal, né, a gente parar pra refletir. Ele me mandou umas perguntas assim, eu já fiquei, gente, refletindo. Caramba, o que eu respondo aqui? Sem contar que você respondeu andando de bicicleta, não foi isso? Tava fazendo um pedal, dei uma pausa e respondi. Agora volta. Então, eu tenho 24 anos, né? Eu, desde muito nova, eu sempre fui muito ligada, assim, nas coisas de moda, de maquiagem, porque eu gostava muito. Minha mãe me inspirava muito a isso, porque ela sempre foi muito vaidosa. E aí eu ficava acompanhando aquilo, assistindo vídeo no YouTube. Na época a gente não tinha tanta rede social, assim, né? E aí eu sempre fui... falante, muito falante, mas dentro de casa. Então, assim, da coisa quando a mãe irrita, manda calar a boca. Mas você tinha uma referência, não? Sua mãe também era comunicativa assim ou não? Ou isso vinha de você? Meu pai é bem pra frente, assim, sabe? Tipo, aquele espírito de líder de excursão. Sim. Eu falo que é isso. Então vem mais do seu pai. Então ele é muito essa pessoa que cata a galera, vamos fazer um movimento, gosta de dar palestras e tudo mais. Mas meu pai é militar. Então, assim, é totalmente outro mundo, sabe? Outra bolha. Sim. Mas sempre foi essa pessoa. Só que eu era muito falante em casa, mas na rua era bem tímida. Tipo, não abria a boca pra resolver as coisas. Tinha sempre alguém pra resolver por mim. E aí a vida vai acontecendo, né? E você vai se vendo numa situação, ensino médio, você tem que resolver alguma coisa na rua sozinha. E aí, e tal, e vai morar sozinha. Então, se eu não resolver, quem vai resolver por mim? E aí eu comecei a desenvolver essa habilidade até pela escola mesmo. Eu sempre tive muito esse espírito de liderança. Então, assim, vai ter um trabalho, a responsável do grupo, quem puxa fala, eu nunca deixo lacuna solta. Então, assim, tão lá na frente alguém travou, eu tô enfiando fala no meio. A didática vai fluindo. Começou desde a escola, então, também, né? Começou, então, na verdade, dentro de casa, pela necessidade que você tinha de resolver seus próprios problemas, né? Sim. Da transição, ele era o quê? Tinha quantos anos? Você tá com 24 agora? Eu tô com 24. Isso era com quantos anos, mais ou menos? Quando eu fui ficando, tipo, ter que ter mais, assim, independência, foi mais ali pros 16, 17 anos, né? Na época já pro ensino médio. Só que sempre fui muito essa pessoa, assim, na escola, nos trabalhos, e eu fiz formação de professores. Entendi. Então, é muito trabalho em grupo, apresentar docência, dar aula lá na frente pra sua turma, pros professores. O professor que vai ter que estar lá na frente. É isso. Então, assim, você treina isso durante 3 anos integral, todos os dias. Então, desenvolvi muito isso ali também. Foi minha escola de treinar aquilo ali. Então, todo trabalho é ir lá na frente apresentar uma coisa. Era montar projeto. Então, eu falo que a base da unidade empreendedora começou muito aí também, sabe? E antes disso, eu assistia muito vídeo, muito conteúdo. E aí, eu sempre quis fazer também, porque era muito aquele instintivo, assistir, poxa, tenho vontade de fazer. E eu me virava, eu fazia uns suportes de celular lá, com esse celular bem, gravava vídeo pro YouTube, e ia fazendo. Aí eu tinha Instagram na época, não tinha ainda Stories, né? E eu ficava postando um conteúdo outro lá, a unha que eu fazia e tudo mais. Minha mãe era cabeleireira, manicure, então eu sempre aprendi a fazer, e eu fazia em mim sozinha, ia postando essas coisas. Quando liberou os Stories, eu já comecei a gravar. Então, assim, eu já fui introduzida já tava totalmente apta a fazer aquilo ali. Hoje em dia, as pessoas me perguntam, clientes me perguntavam como que você grava com tanta facilidade? Gente, eu não sei como que foi esse começo, sabe? Tipo, eu só fui, mas é prática. E aí eu fui desenvolvendo isso. Comecei no digital dessa maneira, sempre postando conteúdo porque eu gostava. E aí, mais pra frente, depois da formação de professores, eu trabalhei 1 ano e pouco em escola só. E aí, eu saí pra empreender no digital. Entendi. Eu já comecei a perceber que aquilo ali poderia ser um trabalho. E em que momento, assim, você teve essa percepção? Assim, caramba, isso aqui... não é porque a princípio começa só como uma coisa prazerosa que você tá ali, uma adolescente de 17, 18 anos, já saindo da verdade da adolescência indo pra fase adulta. É legal, você já gostava, tá? Mas em que momento que você percebe assim, puxa, isso aqui
acho que dá pra virar uma fonte de renda, dá pra me juntar uma coisa que eu gosto com ganhar dinheiro. Como eu já comecei muito dessa coisa da maquiagem que eu gostava bastante, eu comecei a maquiar. Por aquela coisa assim, me maquia pra não sei o quê. As amigas, né? E começam, me maquia pra uma sessão de fotos. Tinha uma demanda, né? E aí eu ficava assim, tipo, sério? Ela, não, sério, não sei o quê. E aí disso eu vi que eu tinha ali um mercado. E aí eu estudava e fazia maquiagem. Então assim, ou à noite ou no final de semana eu atendia algumas clientes. E aí fui me especializando nisso, estudava bastante sobre isso. E eu sempre postava tudo muito da minha rotina. Então, desde escola e treino, escola e maquiagem, as pessoas acompanhavam aquela coisa, assim, né? Dos bastidores. Eu sempre fui muito boa em fazer essa narrativa, esse storytelling ali nos stories, que hoje né? a gente fala de storytelling, né? Mas na época nem tinha... A gente nem sabia desse termo, na verdade. Era muito natural, pelo jeito, né? Você fazia... Rotina. E aí antes, 2015, eu já gravava vídeo pro YouTube, sabe? Ai, gente, não olhe não, meu canal. Agora ferrou. Foi falar, já sabe que todo mundo vai procurar lá. Acabo de rir com os vídeos de maquiagem. E aí, disso já vai ficando assim, você já vai virando referência a alguma coisa. Então, assim, todo mundo já via meu perfil, só que eu sempre fui muito, posicionada no Instagram. Então, eu fiz um perfil de maquiagem. Então, aquela coisa da intensidade de você postar, as pessoas vão te vendo como referência naquilo. Então, tinha o meu perfil pessoal e o de maquiagem. Aí, na época que eu trabalhei na escola, eu abri uma loja, aí entrou pandemia. E aí eu queria muito ter uma loja de maquiagem. O meu sonho era ter uma loja de maquiagem aqui na região que tivesse marcas nacionais que a gente não encontra aqui na região. Na época, não encontrava. Tu não tinha lugar nenhum, você tinha que ir pro Rio, São Paulo, ou na internet. E aí... era o meu sonho, então eu abri essa loja online no Instagram, porque teve uma pausa ali de aulas presenciais, então a gente ficou fazendo monitoria online, e aí eu abri a loja e comecei a trabalhar dessa maneira. Só que a minha irmã, olha que loucura, a minha irmã sempre foi muito avessa à internet, então tipo assim, se eu postasse um stories e ela aparecia, ela brigava, mandava apagar. Ela não gostava. E aí, ela começou na pandemia a estudar sobre marketing de afiliado. E ela começou a ver o mercado ali, eu incentivando. Ela começou a ver o que eu fazia e ela se aventurou. Ela entrou no mercado primeiro, né, com trabalhar com isso. E aí, quando eu tava na escola, ela começou a me cutucar. E ela ficou, Karen, porque... Aí ela, de marketing afiliado, ela foi pra gestão de redes sociais, né, que é GRS, que a gente fala, social media. E aí ela começou a me cutucar, Karen, por que você não faz isso? Karen, por que você não faz social media? Porque eu já fazia, só que pra mim. Eu fazia pra mim, meu perfil pessoal, pra minha loja de maquiagem, pra... Então a gente tinha uma irmã que era a comunicativa, a frente de loja, aquela que tava lá de cara falando, e uma outra mais dos bastidores técnicos. Total, então. Ela é super planejadora. Entendi. Então, assim, ela arrasa na organização, mas ela já não gosta tanto de aparecer. Mas tem facilidade, mas não gosta. E aí... Ela é mais velha ou mais nova? Ela é mais velha. Mais velha. E aí eu comecei a pensar, poxa, será? É verdade, eu já faço isso, eu poderia ganhar dinheiro com isso. Ela falou, Karen, pega alguns clientes, sai da escola. Ela já estava vendo isso lá porque ela, na verdade, já estava trabalhando... Já estava no mercado. Do mercado para as pessoas que faziam o que você queria fazer. Que, na verdade, o que você já fazia... Mas só não tava, assim, moldado mais pro lance financeiro de ganhar grana com aquilo. Isso, porque eu fazia da minha loja. Então, assim, era toda a produção de conteúdo, tudo. Ajudava muitas amigas, porque aquilo sempre foi muito natural pra mim. E aí, eu indiquei um cliente, que era nosso dentista. Eu falei, olha, Kathleen, fulano tá querendo alguém, não sei o quê. Ela, por que você não pega ele como cliente? Pega ele como cliente, pega mais alguns e sai da escola. Faz o seu salário. Aí eu... Verdade, eu vou falar com ele. Daí, tipo, ela tem uma transição de carreira aí, tá no meio disso aí também, né? Total. E eu, tipo, educação infantil, aquela loucura de escola. E aí, eu fui e falei, vou tomar coragem de fazer isso aqui. E aí, eu tomei coragem mesmo. E aí, eu bati o pé na porta. Por quê? Era pra eu pegar alguns clientes, fazer meu salário e sair. O que eu fiz? Peguei um cliente e saí da escola. Já na hora, já falou assim, não pensou muito. Né? Falei assim, não, eu vou fazer isso aqui. Na época, eu ainda morava com meu pai, né? E eu falei, não, eu vou fazer isso aqui dar certo. Eu não quero mais isso aqui pra mim, porque assim, eu amo escola, amo educação, amo criança, mas não pra viver disso. Entendi. Sabe, não pra ter que trabalhar. Eu farei, e com certeza eu farei. É um dos projetos de vida, assim, por amor. Mas você gostava mais... Mas eu amo a rede social. Rede social.
Tá vendo aí, gente? Ó, isso aqui, isso daí já é... uma chave, Isso galera. já é uma chave. Assim, você que tá aí do outro lado pensando em fazer uma transição de carreira, Sim. ou tem gente, por exemplo, no seu caso não foi isso. Você tava lá na parte pedagógica, você gostava, Sim. né? Mas você amava a rede social. Você gostava do que você fazia, mas você amava. Mas tem muita gente, cara, que tá em um emprego, tá em um trabalho totalmente insatisfeito, totalmente triste, totalmente desmotivado, quiçá beirando até uma depressão, porque, né? E não sabe como sair, não sabe como né? Gente, posso fazer passar uma essa coisa pra transição, né? vocês? Claro. Crise de ansiedade, atrás de crise de ansiedade. De começar a abrir feridas no meu corpo, porque o nosso corpo, ele fala, Sim, né? claro. Então, assim, aquilo já tava Psicossomático, né? num limite que tava saindo pelo meu corpo. Eu tinha feridas, abria feridas no meu corpo. E eu fiquei assim, cara, que loucura, isso aqui tá insustentável, sabe? E é legal, porque eu imergi numa área pra descobrir que eu de fato amo. Eu amo educação, eu amo as crianças. Mas vai ser um projeto futuro de vida, Sim. pra quando eu puder fazer aquilo por amor. Uhum. Por amor, sabe? E aí, eu decidi fazer essa transição de carreira e como eu sempre documentei muito isso, minha vida, né, a rotina ali com estratégia, isso foi ficando muito visível. Então eu falei, galera, agora é empreendedorismo, tô transitando de carreira. E fazia live, abria, falava sobre isso. Então isso foi gerando um movimento, aquela identificação. As pessoas me acompanhavam muito por conta de todo esse movimento. E aí é muito legal você, de fato, entender o que você gosta ou não de fazer, sabe? Eu precisei passar 3 anos estudando integral, educação. Aprendi muito, gente, sobre didática, sobre tudo do mundo ali da educação. Foi fundamental, assim, pra minha vida, sabe? Não descarto. Te ajudou também, até em uma outra Total, parte, né? Total, assim. Foi bem maravilhoso mesmo ter passado por isso. Embora quando eu entrei no curso normal, eu queria já sair. Eu fiquei tipo, o que eu tô fazendo aqui? Me apaixonei pela educação e fiquei. E hoje eu vejo como isso agregou na minha jornada, 100%. E aí, eu falei, poxa, não tá bacana isso daqui, vamos mudar. E aí fui caçando esse caminho, estudando muito sobre. Então, assim, assistindo, pegando boas referências. Sim. Então, aquelas pessoas que você vê como mentor, que falavam de transição de carreira, que falavam de empreendedorismo. E meu olho foi brilhando naquilo ali do empreendedorismo. Porque é você fazer, você tem que todo dia levantar e fazer. E aí eu fui sair da escola. No mês seguinte, eu já estava fazendo o dobro do meu salário, porque eu já tinha pego clientes de indicação do primeiro cliente. Isso é outra chave. Então, assim, Isso aí tipo, é outra 3 chave. clientes. Gente, é surreal, é surreal. Quando você se determinar a fazer algo, você faz. Tu imaginava isso? Não, né? Não. Então, esse que é o grande lance. Sabe o que eu observo? A gente não imagina isso. Eu sentia medo. Cara, olha que louco. De sair da escola, eu não tive medo. No dia em si de ir lá e pedir demissão, me deu uma trava, porque todas as minhas colegas ficavam tipo, quê? Não, você vai fazer isso? Por que você... Porque eu só fui na coragem, né? Então eu fiquei tipo assim, e agora? Só tinha fechado um E agora? único negócio. Né? E agora? O que eu faço? E agora? Só que quando a gente tem a direção, quando a gente tem o sim de Deus, eu vou falar do que eu acredito, claro. da minha fé, não tem como a gente retroceder. Então, assim, eu não tinha a opção de dar o passo atrás. Ele já tinha falado, vai. E aí eu fui. Tipo, então, vim pedir as contas, tô indo embora. E fui. Tipo, de um dia pro outro, e fui. E aí eu fiz acontecer. Só que é muito legal. Você imaginava? A gente não imaginava, mas quando a gente começa a acompanhar, a ouvir as coisas certas, a dar atenção para as coisas certas, eu comecei a ouvir pessoas que fizeram. Então, como vai ser impossível para mim? Sim. Eu também sou capaz. Se alguém fez, eu também posso fazer. Então você vai se enchendo de coragem, ouvindo as coisas certas, frequentando os ambientes certos. E olha que eu não tinha ambiência para isso. Mas eu pensava, eu ouvia, eu lia, eu estudava sobre aquilo, eu assistia lives e eu falei, não, é isso, fazer isso aqui dá certo. E eu fiz. E aí entrei nisso e tipo, acho que 2, 3 meses depois eu fui morar sozinha. Eu saí da casa do meu pai pra ir morar sozinha. Botei o leão pra correr atrás de mim. Soltou um tubarão no seu aquário. Eu costumo dizer assim, você pegou e soltou um tubarão no seu aquário. Perfeito, eu falo que é botar o leão pra correr atrás. Aí minha irmã ficava tipo assim, eu falei, minha filha, eu vou botar o leão pra correr atrás de mim. Vou sair e tal.
Porque eu precisava romper outra bolha, a bolha do ambiente e da ambiência, sabe? Tá dando aula, gente. E Aula. Eu não vou nem falar nada, cara. Só vou escutar, porque é aula. Se eu tiver falando demais, você me... Não, eu não posso nem intervir. Dá aula, vai lá. A história vai bem por aí. E aí, dá medo, sim. Dá um receio, sim. Só que eu precisava fazer aquilo com a maior segurança que eu tinha, o que eu fingia ter, sabe? Porque era assim, é você chegar na frente de um pai e falar, lindinho, tô saindo de casa, 21 anos de idade. E aí eu fui. Fechei tudo, fui morar na minha primeira casa sozinha. E caramba, e aí é todo dia você acordar e fazer acontecer. É você acordar e correr atrás dos seus objetivos. É acordar e fazer o seu salário. Porque eu trabalhava pra mim, sozinha, com os meus clientes de casa. Então, tinha que fazer, não tinha mimimi. E aí, nisso, eu entrei no mundo do gerenciamento. Então, assim, eu fiquei mais focada na parte do digital e comecei a conhecer muitos empreendedores da cidade, principalmente empreendedoras, porque eu comecei a postar sobre isso, anunciar que eu tinha vaga, né, pra cliente. E elas começavam a me procurar. Então, às vezes, pessoas que eu já acompanhava, já conhecia, mas eu comecei a conhecer presencial, porque marca uma reunião ali, uma reunião aqui, reunião online. E era assim, gente, por dia, várias reuniões. E eu atendia cliente de Portugal, não sei aonde, até da África, me ligavam, faziam chamada de vídeo, porque posicionamento digital. E aí eu comecei a ver um mundo que, cara, isso aqui, a chave tá aqui. A chave tá aqui. Porque se eu tô postando sobre a minha rotina, que eu sou social media, e eu tô botando hashtags ali, tem gente do mundo inteiro me encontrando. Você não tá só na sua cidade, né? Não tá só no seu país. Demais. Você tá na rede. Eu atendia clientes de São Paulo, de Minas. E aí fui indo, né, nesse mercado. E aí comecei a... Quando era pessoas daqui da região, fazer uma reunião presencial. Quando eu comecei a conhecer uma pessoa ou outra, eu falava assim, nossa, que trabalho incrível. E aí eu super incentivava essa pessoa, nossa, como você não posta sobre isso? Seu perfil precisa mostrar isso. E fulana precisa te conhecer, tava precisando desse serviço agora. E eu comecei a ficar com aquela coceirinha de tipo, eu preciso conectar essas pessoas. Tinha esse buraco aqui na região. E eu ficava, caramba, como que ela não conhece ela? E aquela ali não conhece aquela ali. E aí... aconteceu que eu fui e comecei a ficar mais ligada nessa coisa de empreendedorismo. Eu vi que ia ter um happy hour da CDL, daqui da cidade. E aí eu fui me inscrever. Na verdade, Dimitri postou que ele ia ser o palestrante. Olha que loucura. Isso há 2 anos atrás. Atualmente ele é meu sócio. E ele postou que ia ser o palestrante. E eu falei que queria ir, que já tava sem vaga, uma coisa assim nos stories. Aí ele, poxa, você quer ir mesmo? Eu consigo te colocar aqui. Me colocou na lista, eu fui. E ele ia palestrar. Sentei, assisti, chegou lá. Tinha 2 empreendedoras que eu conhecia, que eu era cliente. Sentei com elas no final pra gente bater um papo, conversar. E aí eu fui e comentei assim, meninas, eu tenho vontade de fazer uma reunião, um café com empreendedoras pra poder a gente se conhecer e tal. Elas olharam pra minha cara assim, faz, tem que ser você, você é muito carismática, tem que ser você. Era a Camila e a Tamara. E aí aquele faz delas me encheu de coragem que faltava, porque eu tinha essa ideia, mas eu tinha um medo. Eu tinha um receio, tipo assim, cara, chamar as meninas, será que elas vão? Por que aquela dúvida, né? Tipo, nada a ver. E elas me encheram de coragem. Quando elas falaram o vai, eu peguei aquilo ali, recebi... Parece que só tava faltando aquilo, Só faltava aquele chutinho, assim. Eu falei, eu vou fazer agora pra eu não desistir. E aí eu programei pra, semana que vem. E aí eu organizei tudo, minha irmã morando em Macaé, mas eu ligava pra ela, ela me ajudou a organizar, planilha, ela é a organizadora, né? E aí eu, 10 pessoas, aí eu comecei a selecionar, fulana. E ali tinha pessoas, mulheres empreendedoras que eu conhecia e outras que eu só acompanhava no Instagram, mas que eu admirava o trabalho. E eu mandei mensagem, tudo bem, eu vou fazer um convite, vou fazer um café assim, tal lugar. E aí eu marquei numa cafeteria, convidei 10 empreendedoras, algumas não puderam ir. Quando elas falavam que não podiam ir, o que eu fazia? Mas já que você não vai, você pode mandar um brinde da sua marca pra gente sortear lá pras meninas, e aí eu falo da sua marca e a gente grava um vídeo. Caraca. Aí elas, claro, eu mando, não sei o quê. Aí mandava. Quando eu comecei a postar sobre isso, que a gente já tinha data, tudo fechado, as outras empresas e marcas da cidade também começaram a querer mandar brinde. Karen, eu vi que você vai fazer um negócio, posso mandar um brinde pra você sortear pras meninas? Eu falei, claro, pode sim. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo. E aí a gente foi. Sentamos, foi no Ateliê do Sabor aqui da cidade, a gente sentou numa mesa com 10 pessoas, fechamos uma sala inteira do lugar, o máximo que comportava, e ali a gente bateu um papo, cada uma se apresentou na ponta da mesa e falou sobre o seu negócio. No final a gente fez um sorteio, aí teve uma que
era bolo, tava apresentando cardápio de Páscoa, então levou e já... E aí ali já começou aquele burburinho, só que sempre mostrando tudo muito na internet. Tipo, eu não sabia o que eu tava fazendo, mas pegando tudo aquilo que tava acontecendo na vida real e também jogando, amplificando aquilo, então botando eu na coloquei rede. uma cor, rosa e vermelho, fiz uma arte, Café das... Não sabia o nome, falei, gente, qual vai ser o nome para as minhas elas? Café das Empreendedoras, é o que é. Café das Empreendedoras, primeira edição. Já joguei assim. Já tava até com uma visão futurista. Essa é só a primeira edição, vai ter outras. Empreendedora, não sabia nem meu nome naquele momento. E aí coloquei e ficava postando aquilo. Fulana vai, não sei quem tá mandando brinde. Era tipo patrocinador, tá mandando brinde. Tananana. Quando eu comecei a postar isso, que acabou ali o evento, não sei o que, você tem noção, a gente nem tirou uma foto juntas, assim, porque eu tava tão imersa naquilo ali, foi tão maravilhoso, que eu só tenho foto, assim, da gente sentada na mesa, muito louco. E aí, quando eu abri meu Instagram depois daquilo ali, eu tinha 30 mensagens no meu direct de mulheres assim, quando é o próximo? Caramba. Eu quero ir, eu preciso ir, quando é o próximo? Eu quero participar, como é que faz? Nananã. E eu fiquei tipo... Tu nem acreditava, né? Eu falei assim, caramba, cara. Eu não sabia o que fazer, eu falei, caramba. Aí eu comecei a anotar. E era tudo, eu lembro até hoje da folha que eu anotei tudo. Eu anotei quem ia levar o quê, os brindes, tananã. E aí eu comecei a anotar do lado quem queria ir no próximo. E eu fiquei, o que eu vou fazer agora? Eu tenho 30 mulheres querendo ir num evento. Nenhuma cafeteria, nem restaurante da cidade comporta pra ter legal um ambiente. E eu só tenho isso. 30 mulheres e um sonho, uma lista. O que eu faço? 30 mulheres e um sonho, essa foi boa. E aí eu comecei a comentar com minha irmã, eu falei, eu preciso de um espaço. E aí nisso eu fui procurar um salão que comportasse. E ao mesmo tempo eu não sabia como que eu ia pagar, o que eu ia fazer. Eu falei, gente, eu vou, sei lá, vou perguntar se eles querem parceria. Alguém pra fazer uma comida, um buffet, porque a gente vai, tem algum lanche. E aí nisso foi começando o movimento. Eu consegui parceria com um salão de festa aqui na cidade. Eu consegui parceria com uma padaria que fez todo o coffee pra gente. E aí eu fechei esse próximo evento, acho que um mês depois, para 30 mulheres. E elas foram, e pagaram assim, R$50. Era uma taxa que eu coloquei que literalmente pagou a comida e o custo que eu tive do salão de ar-condicionado que a menina me cobrou. Agora, só. E aí, a cara e a coragem, a pessoa nunca tinha feito uma palestra na vida, foi dizer que ia palestrar. Eu nervosa que só, saí do salão 20 minutos antes de começar o evento pra poder me arrumar e voltar. As meninas todas lá, convidei uma amiga que é coach, palestrante, pra dar uma outra palestra. Montei ali uma programação, minha irmã dando ideia, não, fulana, tará. Aí eram 2 palestras, um momento de coffee no meio e a outra palestra. E todo mundo ali, aí aquela coisa de parceria. Uma montou aqueles fundos, né, pra fazer foto, com balão, tipo meu Deus, backdrop. Sim, isso, backdrop, A outra de decoração levou uma mesa linda e fez a decoração. E tudo acontecendo. Eu falei, gente, e tudo mas assim... fluindo mesmo, assim, né? Não tinha aquela coisa de você, fulana leva isso, faz... Não, as pessoas se conectaram mesmo na sua vibe. Se chegavam a mim no direct, né, no Instagram... perguntando se poderiam participar. Karen, eu quero ser parceira. Karen, você tá precisando de alguma coisa? Assim. E a coisa foi surgindo dessa maneira. Só que nisso eu trabalhava sozinha, atendendo os meus clientes, autônoma de casa. Então, conciliar a organização de um evento que eu não sabia fazer, com toda a estruturação com os clientes, era uma loucura. E aí, nisso, era tipo um pico de tarefa, assim, louco. E aí, nesse primeiro, minha irmã e uma amiga me ajudaram a fazer tudo, foram minhas staffs no dia, e aí aconteceu. Eu super nervosa, 30 mulheres, elas amaram. Outro dia eu postei uma foto, elas colocaram, foi o melhor até hoje, foi o primeiro. E aí, depois desse primeiro, 3 meses depois, eu acho, mais ou menos, eu fiz outro evento. Eu fiquei sem coragem, mas aí, falei com o Dimitri na época, ele deu a ideia, falou, não, eu palestro. Eu falei assim, mas por que você ficou sem coragem? Por quê? A demanda aumentava, o trabalho aumentava, o meu trabalho não podia parar, porque era o meu sustento, e eu não tinha ninguém pra me ajudar, sabe? Eu não tinha ali um braço direito. Nessa coisa, era tanta loucura que minha irmã falou, Karen, não quer mais me meter nisso. E aí eu fiquei assim, como que eu vou fazer isso sozinha? E eu via que a demanda era muito alta. Pra você ter noção, de 30 a gente foi pra 60 participantes. Cara, dobrou. Que foi nesse próximo evento. E aí, foi muito mais louco, intenso, que foi um que é todo rosa. Não sei se você já viu algum vídeo. Eu tive filmmaker, já vi vários, eu tive fotografia. Tinha tudo que você podia... Tinha bar, tinha tudo que você puder imaginar já subiu lá. o nível, né? O nível já era outro. Lá dentro. E aí, era a roupa, era isso, era a foto, era painel, era...
E aí o custo disso tudo é Também muito é mais suave, alto. né? E eu não sabia precificar, então assim, e é uma coisa nova. Caraca, precificar, isso é uma parada Era bem difícil, né, literalmente, cara? gente, é desafiador, tá? E era literalmente uma coisa nova na região, não tinha escola disso pra mim, sabe? Não tinha. Você tava desbravando o lance sozinho, né? Gravando capinando um terreno. Caramba, cara. Porque assim, até existem. Aí depois eu fui conhecer e fui num evento no Rio, mas aqui na região não tinha. E eu nunca tinha parado pra estudar isso. Hoje em dia eu sei, pessoas, eu ia estudar conteúdo, como que faz. Mas. Conteúdo não, como que faz não. Mas eu ia assistir o delas pra modelar, né? Que foi o que eu comecei a fazer. Mas não tem ninguém ensinando sobre isso. Então era literalmente algo novo. E eu tava fazendo um evento de network e conhecimento para empreendedoras. E aí foi, essa terceira edição foi com o Dimitri Pedrosa sobre vendas, e aí teve o desafio do tema, porque ele falou assim, vamos fazer sobre vendas. Eu falei, beleza, qual vai ser o tema? Ele olhou pra mim numa chamada de vídeo, aí falou assim, evolua 4 anos, em 4 horas a gente vai fazer uma faculdade de vendas. Na hora que ele falou, os dois arregalaram o olho desse tamanho um pro outro, de tipo assim, a gente tá lascado, mas a gente vai fazer. Porque é muito desafiador você prometer uma faculdade pra alguém em 4 horas. E aí eu fiz uma palestra sobre como vender sem vender e ele como vender de propósito. Porque eu falava de autoimagem, de posicionamento e como você vende através... Você vendia pela sua influência, né, ali. Aqui, Pelo... exatamente. E aí foi, assim, um sucesso. O evento foi incrível. Começou a vir gente da região inteira para participar do evento. Eu tinha gente de Macaé, Arraial, Araruama para participar de um evento em São Pedro. Esse evento já ficou ali na conta do salão. Quando foi um próximo, aí teve esse, aí fez um final de ano, porque chegou o final de ano, a gente, eu empreendedora, né, aquela eu presa, não tinha equipe, não tinha funcionário, não tinha galera pra fazer a confra da firma. Então uma amiga olhou pra mim, por que você não faz um evento de confraternização pra gente comemorar todas juntas? Que ela trabalhava sozinha também. Eu falei, por que você me deu essa ideia? Agora eu quero fazer. Caramba. E assim, eu sou muito das ideias, eu quero fazer. E aí elas ainda vinham me dando mais ideias. Tudo é ideia, né, cara? Você reparou que tudo é ideia. Tudo começa numa ideia. Começa numa ideia. Tudo começa numa ideia. Uma ideia não é nada sem execução. Sem execução. Eu costumo dizer, sabe o quê? Assim, o mais fácil é planejar e às vezes ter a ideia. Pelo menos assim, é o que eu tenho percebido ao longo da minha vida. Sim. Você ter a ideia... Você planejar é o mais fácil. Colocar em ação é o mais complicado, né? E assim, observaram aí, né, gente? Eu nem ouso atrapalhar fazendo algum tipo de inserção, porque, cara, ela é uma metralhadora ali de primeiros 24 anos, né? 24. Então esse cérebrozinho tá como? Ele tá... Você sabe que o nosso cérebro, ele só tá totalmente formado com 25 anos. Então as suas sinapses neurais ainda estão ainda... É um monte de fio desencapado, galera. Nada desencapado. Ela ainda tá... Ela tá quase se moldando por completo, né? Mas a velocidade que você consegue ali no seu hipocampo aí, que é a sua área da memória, e a velocidade que você desenrola tudo isso aí como se fosse assim, tivesse acontecido ontem, né? É impressionante agora de como que você executa isso. Mas você deu uma aula de tanta coisa em menos de, então, deixa eu ver aqui, de 30 minutos de podcast. Ela já falou de ambiente, cara. Ambiente, como é você romper esse ambiente. A falta de referência que você não teve, né? Furar a bolha, a dificuldade de você conseguir staff, pessoas para estar te ajudando a colocar aquilo ali em prática. E o que você falou, eu não sabia como eu ia fazer. Eu só peguei e fiz. Não tinha nem nome. Qual é o nome? Café com os empreendedores. Não sei o quê. Sabe o que eu observo, Karen? De vida própria e também, assim, de conversar com outros amigos, nessa trajetória também agora do podcast, de entrevistar outras pessoas, eu observo, cara, que as coisas começam muito, assim, pela ação e não muito pelo um planejamento. Eu acho que quando você começa... Tô te falando isso porque eu sou um cara assim, sabe? Eu sou chato, metódico, planejador, pragmático, planejador, e automaticamente acontece, sabe o quê? Com quem é assim? Procrastina. Por quê? Porque fica procurando o mundo perfeito. Só vai fazer se tiver tudo perfeito. E aí, não existe um mundo perfeito, né? Só vou fazer se tiver aquilo funcionando, se aquilo já tiver contato. Então, assim, hoje,
por exemplo, o próprio podcast está acontecendo conexão hoje, já é um rompimento de uma barreira também minha pessoal. Porque assim, o Jefferson, a galera da equipe aí sabe como que é. Cara, é um monte de dificuldade, foi o que você falou. Tem um monte de coisa que em barreira, bastidores, né? de bastidores, que você vai falar também, para você não fazer. Que quem tá assistindo a gente agora acha assim, caraca, que legal, que maneiro, tudo organizado, tudo. Cara, mas para isso acontecer, sabe o que tá acontecendo? Sabe o que flui na íntegra, gente? O que a Karen acabou de falar. Tem horas que você pega o negócio para fazer sem nem você saber se vai ter condição de começar, você simplesmente começa. Exatamente. E como que tá fluindo? É naquele momento, é naquela hora, você nem sabe o que vai dar. E você tem que estar fazendo. Por que eu acho importante pegar isso que ela falou agora e falar isso para vocês? Porque você pode estar aí do outro lado agora com uma ideia, com um empreendimento, uma boa ideia para você empreender, para você executar. Uma boa ideia que talvez seja a ideia da sua vida, que vai fazer você sair dessa zona de conforto que, no meu ponto de vista, de conforto não tem nada, é uma zona de estagnação. Você, na verdade, está estagnado, cara. Porque se você está sentindo frustração, desânimo, não está tendo vontade nenhuma, sua vida perdeu o significado. Você não está na zona de conforto, você está numa zona de estagnação. Mas tem uma ideia. Só que quando você começa a pegar essa ideia, você começa a botar no papo, mas eu não tenho uma referência. Mas eu não tenho, é difícil furar a bolha. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Pronto, você está só elencando o que você não consegue fazer. Você tem que pegar e agir, fazer que nem a Karen fez. Certamente, pelo que você me contou, você não tinha, naquele momento que você deu o start, todas as ferramentas para você iniciar o que você iniciou. Mas você teve uma coisa que foi fundamental: o poder da ação, o entusiasmo de colocar aquela sua ideia, aquele seu pensamento em prática, mesmo não tendo todas as ferramentas e nem mesmo tendo todas as circunstâncias ao seu favor, né? Você pegou e fez. Tem um ditado, não sei quem foi que falou isso, é um livro que eu li, se não me engano, de Laí Ribeiro. Dr. Laí Ribeiro é um médico conhecido, tem vários livros, e ele fala o seguinte: ouse fazer e o poder lhe será dado. Né? A pessoa que ousa fazer, o poder lhe será dado. O que aconteceu com a Karen, que eu vejo hoje, rapidamente falando, você ousou fazer. Sim. E quando você ousou fazer, o poder lhe foi dado. Tem uma outra situação que eu também trago para a gente pensar. Esse dia eu estava conversando com minha esposa, ela comprou um curso de marketing digital, e ela estava assistindo o curso e falou assim: Felipe, o curso é legal, estou aprendendo bastante. Cara, mas assim, a comunicadora não se comunica bem, sei lá, poderia ser melhor. Tá me dando os insights, mas aí na hora que ela falou aquilo para mim, me veio uma passagem da Bíblia, né? Você, pelo que eu vi, você é uma pessoa que acredita em Deus, né? E aí eu falei assim: sabe o que é isso, Fabiane? Tem uma passagem que eu não lembro onde é, que não sei se é Jesus, eu não sei quem é o personagem da Bíblia, que fala o seguinte, que se você não clamar, se você não fizer, as pedras vão clamar. Então eu falei para ela: sabe o que é isso, Fabiane? Isso são as pedras clamando. Tem pessoas que têm a habilidade nata. Tem pessoas que têm a facilidade de se comunicar, o conhecimento. Isso é natural dela, mas ela não está fazendo. E sabe o que Deus falou? Se você não fizer, as pedras vão fazer. Se você não clamar, as pedras vão clamar. Que nem ele colocou o burro para poder falar. Porque assim, cara, se você tem um conhecimento dentro de você, se você tem um potencial dentro de você, algo que, se quem acredita em Deus, foi Deus que colocou isso dentro de você e você não usa, é a mesma coisa de nada. Só que Deus não vai parar o plano dele por causa disso. As pedras vão falar. Você não quer falar não, cara? Eu vou botar pedra para falar. E quando a gente traz essa analogia de pedra, sabe o que é? É aquele cara, aquela mulher, aquela menina, aquele menino, que não tem a habilidade, às vezes, de se comunicar e nem de fazer alguma coisa tão bem, mas ele tá ali com a força de vontade fazendo. Ele tá, meu irmão, com toda dificuldade, agindo e fazendo o negócio acontecer. Por isso que eu acho que a gente nunca deve criticar alguém que, quando tá em cima de um palco, em cima, fazendo alguma coisa, a gente sempre tem que olhar e falar assim: cara, a gente tem que dar os parabéns para esse cara. Sabe por quê? Porque por mais que toda a dificuldade que ele tem, ele tá ali fazendo. E a gente não deve criticar, principalmente pelo seguinte: você tá fazendo o quê? Você tá criticando ele, mas e você tá fazendo o quê, né? Então assim, eu sabia
que trazer você hoje aqui seria essa enxurrada de informação, de virada de chave. Não é nem uma virada de chave de carro, gente, porque no carro você tem uma chave. Hoje em dia até start-stop. É uma virada de chave de um monte de porta que a Karen falou aqui, né? É de uma menina de 16, 17 anos saindo ali da fase da adolescência para a fase adulta. E hoje a gente vê, os nossos exemplos não são tão bons hoje da juventude, né? Você vai ver meninas, meninos, adolescentes, jovens, adultos que ainda estão morando dentro com seus pais, que não saíram, não correram atrás da sua independência, estão nessa zona de estagnação que não é conforto, né? Porque você não está crescendo, você não está desenvolvendo essas suas habilidades. E aí eu chego num ponto, cara, em que a gente para pensar, a vida ela é finita. Tem um tempo, isso vai acabar. O que você está fazendo da sua vida, né? E isso, essa é uma das vertentes que eu quero com o podcast. É trazer essas pessoas, assim como você, que vai passar todos esses ensinamentos, essas histórias de vida e fazer com quem está lá do outro lado fala assim, cara, que era isso que eu precisava ouvir. E assim, como você influenciou essas primeiras 10 mulheres e depois 30 mulheres e que depois viraram 60 mulheres, sabe o que a Karen passou a ser? Uma referência. Aquilo que ela estava dentro do coração dela, aquilo que ela almejava, aquilo que ela gostava, aquilo que ela amava, ela transformou isso em ação e essa ação contagiou outras pessoas que talvez estavam na mesma expectativa, mas talvez não tiveram a coragem de pegar e agir. E coragem, gente, não é ausência de medo. Foi o que eu falei. Você, o que houve? Teve medo? Teve medo. Com certeza você teve medo. Mas a coragem não é ausência de medo, não é não ter medo, é fazer apesar de você sentir medo. Eu tinha medo, Felipe, mas eu peguei lá e fiz. Então, assim, é muito gratificante ouvir isso de uma pessoa que realmente pegou e fez na prática o que aconteceu. E pelo que eu entendi, aí surgiu a unidade empreendedora. E aí foi caminhando. Antes disso, agora eu preciso pegar uns ganchos aqui do que você falou pra eu não esquecer. Até não tem pra não esquecer. Pode ir lá. Já até perdi alguns, mas o quem? Eu acho que é muito bacana, porque você falou ali, a gente fica colocando desculpa, é muito contra do que pró. E o quem é a chave para o que você vai fazer. Quem é a pessoa que pode me ajudar? Quem é a pessoa que pode me inspirar? E aí depois eu vou buscar o como, sabe? Mas as pessoas, elas movem muita coisa. Elas nos inspiram, elas nos ajudam. Então, nem que seja, não é para estar do meu lado fazendo comigo, mas essa pessoa pode me dar o ensinamento, eu posso acompanhar a forma que ela faz. Então, assim, eu comecei a consumir muito conteúdo desses quens na minha vida. Né? São referências. Então, quem vai ser a sua referência? E aí eu comecei a me tornar um quem. Não intencionalmente, mas no fundo tinha uma intenção que eu nem tinha consciência, que é começar a postar tudo que eu tô fazendo, e eu comecei a virar essa referência na região como a pessoa do marketing, a pessoa que faz o movimento, a pessoa que lidera, a pessoa que faz, a pessoa que faz. Sim. Então todo mundo começou a me procurar pela pessoa que faz, sabe? E as sementes, você falou aí da galera que não clama, né? E as pedras clamarão no nosso lugar. Eu costumo dizer que quem não faz mata uma semente que o Senhor a confiou. Exatamente. É muito isso. Deus é nosso investidor. Mas Ele só investe em quem multiplica o que Ele nos dá. A parábola do semeador. Então, se Ele te dá uma semente e você transforma ela em 2, ele vai te dar mais 2. Se ele te der uma semente e você não faz nada com ela, você deixa ela morrer, ele não vai te dar mais nenhum. Sim. Ele é um investidor. O que você está fazendo com o investimento que está sendo colocado em você, na sua vida? Ah, Karen, mas eu não tenho nada. Ah, Karen, mas eu não tenho recurso. Ah, você não sabe nada. Impossível. Impossível você ser uma porta. Você tá aí. Gente, tem gente fazendo dinheiro com bosta em lata, e eu não tô brincando, tá? A gente consegue fazer muito mais do que a gente imagina. Eu tenho certeza que você tem algum conhecimento, alguma habilidade que só você tem, que você desenvolveu. Ah, eu não sou boa comunicador, mas eu sei fazer uma arte muito bem. Vai lá desenvolver essa habilidade. Ensinar alguma coisa, eu tenho certeza que você tem uma semente que pode ser multiplicada. Eu sou organizada. Eu posso colar com alguém que tem uma ação e eu posso organizar isso para ela. Agora você entrou numa chave que a gente vai chegar lá na minha vida, a organização. E a ideia.
né? A ideia, ela só existe na nossa cabeça. Sim. Bora executar, bora colocar essa semente em prática. E aí os testes, são os pequenos testes. Tipo, eu tive uma ideia, eu coloquei em prática como eu podia. 10 mulheres numa cafeteria que já tá pronta, vai lá, cada um paga o seu e pronto. Mas e agora? Eu posso dar um passo maior? Eu já fiz uma vez, eu já sou a referência dessas Sim. 10 aqui pelo menos. E você já sabe como que é. Posso levar elas para um outro lugar agora, mas eu vou ter que organizar o ambiente, eu vou ter que organizar a comida. Fui. Aí voltando pra história, final de ano a gente fez uma confraternização de final de ano, então na mesma pegada do evento, só que não era tão voltado pra conteúdo, era mais voltado pra confraternizar, e a gente fez ali amigo secreto e tudo mais. Então quem tinha uma funcionária ou quem trabalhava sozinha foi pra essa confraternização, porque aí não foi levar a funcionária pra uma pizzaria, foi pra aquele ambiente, levou a funcionária junto e ali deu brinde, né, alguma premiação que queria e curtiu música ao vivo, um momento delicioso ali com a gente. Isso foi no final de 2022. Quando foi em 2023, a gente continuou, 4ª edição. E aí foi nas edições, ó, já tava na 4ª edição. Foi sobre inovação e network. E aí a 5ª edição, que foi a virada de chave para a unidade empreendedora. Na 5ª, então, né? Na 5ª edição do Café das Empreendedoras. E eu sou uma pessoa muito ligada no marketing, na marca, na construção de branding e tudo mais. Então, desde o início, o que eu já fiz? Joguei 2 cores que eu gostava, rosa e vermelho. O nome, Café das Empreendedoras. De Café das Empreendedoras, eu comecei a fortalecer a sigla CDE. CDE, de Café das Empreendedoras. E aquilo ali foi pegando, as meninas foram, e eu fui fazendo do meu jeito lá no Canva e colocava a arte. Então, tava dando um rosto pra minha marca. Sim. Tudo muito ali, engatinhando, mas fazendo o que Mas tem que ser feito. isso era assim, você tinha estudado pra isso, tinha buscado referência pra isso de, sei lá, às vezes até fazer um curso, ou era isso, vinha nato de seu, assim, isso nascia de dentro de você. Eu preciso fazer isso, eu sei que tem que ser assim. É estudo, estudo. Porque como eu comecei Estudo, mas também tinha muita coisa de muito você, feeling, né? Mas é feeling por consumir, sabe? Entendi. O conteúdo. Então eu aprendia por observar. Sim, cara, Eu sempre aprendi muito por observação. E, gente, caramba, se aqui tá um segredo que eu posso contar pra vocês. Aprendam por observação. Modelem as pessoas. Karen, o que é modelar as pessoas? Não é copiar. Não é copiar, mas é você modelar. Eu entrei aqui hoje no estúdio, nunca vim num podcast, não sei o que fazer, não sei por onde andar, onde colocar minha bolsa, como falar. Olho pro Felipe e modelo o Felipe. Sempre tem alguém que você pode modelar. Então, seja em negócio, seja em posicionamento digital, seja fisicamente, presencialmente. Tô num restaurante muito chique. Olha as referências para vocês terem ideia. Tô num restaurante que eu nunca fui. Como que eu vou me portar ali? Olhe para o lado. Sim. E sem ter aquela preocupação de estar achando que tá copiando, né? Que tá sendo uma cópia. Sem ter essa preocupação e sem o peso do julgamento de que eu sou inadequada e eu não caibo aqui. Gente... Sim. E aí tá, isso tem muito aceitação, também com a pessoa, né? ambiência, você precisa se enxergar no nível que você quer estar. Você precisa se portar para estar no nível que você quer estar. Então, quero chegar lá, como a Karen lá se portaria. E eu sempre fui muito essa pessoa. Eu vou para uma reunião, eu vou me arrumar porque eu estou indo para uma reunião. Eu sou a dona do meu próprio negócio, eu não vou de qualquer jeito. Então eu sempre cuidei muito com isso. A imagem, a postura, a fala, a comunicação, isso importa. E modelando os ambientes. Nunca pisei aqui antes. Estou com fulano que para mim é o bam, bam, bam. Mas olha aqui, ó. Sim. Se ele me chamou, eu tô aqui de igual para igual. Com certeza. Meu peixe, amizade sincera. Com certeza. E aí foi dessa maneira que eu fui tendo essa construção. Mas é muito por observação e por estudar. Como eu comecei a trabalhar com gerenciamento de redes sociais, eu estudei, eu fiz cursos online e consumi conteúdo. Gente, pandemia, o que a gente mais teve foi conteúdo online gratuito sobre tudo. Sobre tudo. Deu um boom, né? Já tava muito alto. O marketing digital fez isso aqui. Eu consumi conteúdo sobre as 12 áreas do digital assim, ó. Todos os dias da minha vida, na época da pandemia. Então, eu fui aprendendo sobre tudo. Copy, que é linguagem persuasiva, comunicação, tráfego, arte, tudo. Então, eu fui com aquela bagagem toda, que era o meu trabalho de social media, eu fui levando pra vida também e pro trabalho que foi virando a unidade empreendedora, que eu nem sabia o que era. E aí, veio, o que aconteceu? Ficou Café das Empreendedoras, o negócio foi crescendo. Quando chegou nessa parte aí, eu fui falar assim, o que aconteceu? Virou a chavinha do amadurecimento. Sim. Oiê, você tem que crescer. Você tem um negócio, tem mulheres te acompanhando,
você precisa de uma marca, você precisa ter isso aqui é um negócio. E aí eu comecei a enxergar aquilo como um negócio, não como vou ali com umas empreendedoras tomar um Você café. percebeu que você chegou naquele primeiro patamar ali, que assim, agora isso vai acontecer muito, Porque né, gente? Agora eu tenho que crescer mais, como que eu faço? Se você tem pessoas confiando naquilo, comprando aquela ideia, bora profissionalizar isso. Então eu falei assim, cara, eu quero abrir um perfil, eu vou lançar a marca. Quando eu fui fazer, como que eu faço isso? Não fazia ideia. E aí eu fui pesquisar, tarará, registro de marca, pra eu ter essa marca. Quando eu fui ver, já tinha registro. Mas de que é da Unidade Empreendedora? Do Café das Empreendedoras. Café das Empreendedoras. Olha já como tinha. é importante, registro de marca, tá empreendedora? Caraca, olha, ontem ontem eu entrevistei o Togum e ele falou isso comigo, a gente saiu pra almoçar. Ele falou, Felipe, você já registrou? Aí eu falei, ainda não. Ele, cara, não perde tempo, cara, você tá maluco, você tem que registrar. Porque se alguém já tiver o registro, você não é seu. Entendi. Eles podem te processar. E aí você tentou e não já aí, tinha sido. Café das Empreendedoras já tinha, e eu falei, putz, grilo, lascou agora, porque não é meu. E eu tô usando. E aí o dono pode tanto me processar e eu tô construindo marca num terreno que não é meu. Sim. Porque eu tô fortalecendo, as meninas estão cada vez mais falando do CDE na região inteira. E o CDE não é meu, o Café das Empreendedoras. E aí quando isso aqui ficar muito forte, aí é a virada do início. É a hora de você correr. Porque se isso tá ficando muito forte, daqui a pouco você tá construindo marca pra alguém. Aí você vai ter que transitar a marca lá na frente quando você já... Ou zerar toda a sua marca de novo e começar tudo. Gente, tem que explicar isso, né? Dor no coração, porque pra mim já era a marca, né? Sim, o CDE já tava... É nosso, né? Então assim, você constrói aquilo ali, já com a dor no coração, a faca no peito, eu falei assim, eu vou ter que transitar, mas o momento é agora. Eu também tive a sensibilidade de entender que eu estava no início ainda. E aí eu parei, pensei, e agora? E todos os nomes que eu pensava não pegava, não dava. Quando você vai pesquisar lá, não tem. As meninas não gostavam. Aí nisso já tinha amigas minhas me ajudando nos eventos, no final do ano. Eu lembrei de uma amiga que estava comigo na formação de professores e falei, Duda, vem me ajudar a fazer esse evento. Então eu fui tendo amigas para fazer o staff pra mim. E aí comecei a mandar no grupo. Galera, isso aqui, ninguém gostava do nome. Saindo de um... E eu falando, Senhor, pelo amor de Deus. Eu queria fazer o próximo evento, já tinha make data pro próximo evento. Ia ser um evento no dia do meu aniversário. A 5ª edição. E eu queria lançar a marca nova. Cara, tipo, faltava 1 semana e meia pro evento. Eu saindo de um banho e aí veio assim na minha cabeça. E eu queria a coisa do café, da xícara, E aí eu saindo do banho e veio assim, ó, café, Unidade Empreendedora. E a logo era uma xícara de café. Veio pronto assim, ó, na minha cabeça. Unidade Empreendedora era... E aí eu... Meu Deus, Unidade Empreendedora é muito perfeito. Unidade Empreendedora. Não sai as empreendedoras com unidade, porque eu já aprendi uma coisa sobre unidade e aí eu fiquei louca. Aí eu mandei no grupo na hora. Galera, Unidade Empreendedora, o que vocês acham? Todo mundo. Show, show, show. Gostei. Eu falei, é isso. Mandei mensagem pro designer na hora, pra um amigo. Eu preciso que você faça uma logo assim. E aí eu falei, cara, eu vou lançar essa marca no próximo evento. Só que isso era 1 semana do próximo evento. Todas as artes, todas as confecções já tinham ido pra palestrante, pra fazer brinde, pra fazer tudo. A comunicação toda. Eu falei, que eu vou fazer agora? Fora o designer que tinha que fazer uma marca e eu queria 3 dias. Cara. Eu queria um dia, né? E aí ele era meu amigo, ele mandou mensagem, Unidade Empreendedora? Nada a ver. Não gostei disso não. Tinha que ser união e não sei o quê. Aí eu, Senhor, me dá graça. Lidar com isso é complicado também. Aí eu fui e falei, queridinho, vamos aqui. Uma chamadinha de vídeo. E aí, olha que legal, né? Porque assim, era meu amigo. Se ele fosse só um designer, ele ia fazer o que eu mandei e acabou. Mas ele era meu amigo, então ele veio, né, com uma certa crítica ali. E aí eu fui falar... E aí, galera, olha que uma chave pra vocês. Sejam firmes naquilo que vocês acreditam. Muito isso. Se é seu, se foi dado pra você, se vai ter aqui dentro, vai. Vai, mas acredita primeiro, acredita de verdade, porque ninguém vai comprar algo que você não comprou. Ninguém vai acreditar se você não acreditar primeiro. E aí eu falei, é isso. E aí eu fiz uma chamada de vídeo com ele e expliquei. Falei, olha só. Unidade significa uma coisa indissolúvel. Quando você tem união, você tem coisas juntas por uma força maior. Se eu colocar... E aí eu faço essa dinâmica no evento da unidade. Eu coloco vários grãos de café na minha mão. E se eu soltar, eles caem no chão. Isso é união. Eles estão unidos pela força da minha mão. Mas quando eu faço café, e eu tenho líquido aqui, a gente tem café. E eu derramo, você não sabe onde está o grão A e o grão B. Virou uma unidade. Isso é bíblico, gente. Unidade. A gente se casa para ser um com os nossos cônjuges.
unidade. Eu falei, galera, vocês têm que pensar a unidade no trabalho de vocês, na casa de vocês, em qualquer lugar. Nós somos a unidade empreendedora. E fora que a unidade empreendedora me abre para eu fazer um projeto com todo o público, só com homens, para tudo. Já tive ação com criança, de empreendedorismo em escola. E aí foi isso. Quando eu contei isso pra ele, beleza. No dia seguinte, ele me mandou um áudio. Karen, eu não dormi, eu sonhei a noite inteira com a unidade empreendedora. Eu só consigo pensar nisso, esse nome é genial. Caramba, tá vendo? Eu fiquei super feliz. Gente, ele fez uma identidade pra mim em 3 dias. Ele me entregou na segunda-feira. Quando ele mandou o projeto, eu abri a capa, falei assim, não gostei. Aí eu fui ler, é um briefing, né? E tem toda a explicação. É uma xícara, logo, aqui ó, essa loguinha aqui é da unidade empreendedora. Tá. E aí me explicou, é uma pétala, é a xícara, é o brilho da mulher e não sei o que, não sei o que lá. Unidade empreendedora. Quando eu li o briefing todo, Aí você me entendeu. emocionei. Aí eu me emocionei no final. Quando você se emociona, eu falei, é isso. Falei, é isso, perfeito, lindo, maravilhoso. Ele, caraca, que bom que você gostou. E aí eu fiz todo o evento que tava pronto, trocar a identidade visual pra, na semana que vem, a gente lançar a marca nova. E eu comecei a mandar a marca nova pra todo mundo. Galera, ainda dá tempo de trocar. Mandei fazer um banner gigante com a marca pra fazer um backdrop pra gente lançar a marca nova. Então eu fiz tudo acontecer em uma semana pra fazer uma transição de marca. Fora que a gente fez uma collab com uma empreendedora que ela faz personalizados, Sim, né? sei. Xícaras, será? E a gente fez uma linha em collab da unidade empreendedora com a marca dela. E aí eu falei, vamos fazer a linha da marca nova. Vamos lançar os produtos. Ela dá tempo, cara, e vamos fazer. Acho que eu lembro A disso. gente fez squeeze, a gente fez camisa, a gente fez caneca, a gente fez... Cara, é umas coisas impossíveis, mas quando a gente quer, a gente vai, dá certo. Esses dias, você falar de coisas impossíveis, eu postei no meu Instagram, assim, às vezes é necessário a gente acreditar no inacreditável. Isso. Né, que é o que você fala, a gente pensa assim, é impossível, é acreditar no inacreditável, parece meio incongruente, né, mas assim, como que eu vou acreditar no inacreditável? Você vai ter que acreditar naquilo que você às vezes nem acredita, vai ter que fazer, vai ter que, não acredito, mas vou ter que fazer aquilo ali. Bora lá. Cara, isso que você falou ali, assim, eu deixo você eu não dá vontade de Eu acho que tô falando muito. Não, gente. você tá sendo ótima, dá vontade de cortar, de falar alguma coisa, porque são insights que você tá falando e eu tô lembrando aqui. Mas, por exemplo, você falou uma coisa assim, que conectou muito comigo que eu falei, que tinha a ver com a questão do conexão, né? Eu faço terapia, né? Eu tava conversando com a minha psicóloga, terapeuta, sobre o projeto do Conexão, né? E ela falou assim comigo, Felipe, não conta isso pra ninguém. Assim, você tá falando isso pra mim, sou eu aqui, a sua esposa. E eu sou um cara, eu sempre fui muito de contar minhas coisas pras pessoas. Eu sempre fui um cara muito, muito aberto, muito franco, sabe? Eu sempre acreditei muito nas pessoas. Em determinado momento você às vezes se frustra e aí te causa alguns traumas, você fica um pouco meio recluso. Mas eu sempre fui, isso na verdade é de mim. Na verdade eu tenho que me limitar nisso, porque eu sou muito assim. E quebrei muito minha cara. Minha esposa sempre falava muito assim, você fica falando pros outros, tá vendo aí? Eu te falo pra você não falar, você fica falando essa coisa. Então, nesse momento, na terapia, eu escutei ela. Só que eu perguntei, mas por quê? Sabe aquela terapia que eu gosto de ouvir a posição, mas por que você acha que eu não posso falar? E ela falou assim, sabe por quê, Felipe? Porque você vai contar pra um amigo seu. E isso tem a ver com o que você falou agora. Porque você vai contar pra um amigo seu. Esse amigo, você tem uma consideração por ele. Só que o cara, um amigo ou uma amiga, não tem a mesma visão. Não tem a mesma visão. E o que acontece? Ela pode jogar um banho de água fria nessa sua ideia. Não, nem por maldade, mas você está contando para uma pessoa que você considera. Um amigo, uma amiga, um pai, uma mãe. E aí quando você fala, tô com essa ideia de fazer isso aqui, aí a pessoa, unidade, essa aqui vai ser a logo, unidade pro nome, unidade empreendedora. Aí você fala, aí a pessoa, ai, não gostei não. Pronto, gerou uma dúvida na tua cabeça, você fica assim, caraca, será que é isso mesmo? E isso às vezes pode fazer você até desistir daquela ideia que você tinha. Então, quando ela me falou isso, eu falei, caramba, cara, é muito isso mesmo. Porque já aconteceu várias vezes de eu falar uma ideia que eu tive para um amigo, para uma pessoa próxima. Não é por maldade que às vezes o cara fala assim, às vezes até para te blindar, não, mas você tem certeza? Será que isso vai dar certo? Tem negócio para isso? Tem mercado?
mas faz você ter uma reflexão que às vezes mais te desmotiva do que motiva. E eu falei assim, caramba, cara, é muito essa situação. Então, assim, o lance do Conexão podcast foi uma coisa que eu guardei, assim, um segredo para pessoas até que eu tenho muita consideração, sabe, que talvez ficassem até chateadas de eu não ter contado, né? Mas eu guardei pensando na proteção do que isso poderia gerar de influência na minha consciência e de alguma forma me atrapalhar. Eu queria que esse desejo, essa vontade, essa ideia ficasse aqui dentro da minha cabeça e só fosse pra ação mesmo do jeito que tá acontecendo. Então, assim, os amigos vão saber? Vão, mas quando estiver funcionando. Já quando estiver no ar, quando estiver funcionando. E aí é diferente, porque aí não tem mais aquela situação, será? Mas olha só, mas você vai fazer assim... Necessidade de aprovação. Exatamente. É uma coisa que bloqueia muito a gente, tá? E assim, parabéns pela ideia, Você falou que você é um cara muito planejador, e eu ia falar isso lá atrás, então assim, parabéns pela coragem, pela decisão da ação, sabe? Porque eu sei como... Eu já trabalhei com diversos perfis de pessoas, né? A gente fala que é o perfil comportamental. Eu sou comunicadora, executora. Você já vi que é mais planejador, mas você tá executando. Então assim, poxa, parabéns por isso, porque senão a gente mata a ideia. E isso que você falou, eu sempre trabalhei isso na minha vida, não falar pra qualquer um. E até hoje, quando eu falo que eu dou uma erradinha, a gente se frustra. Sempre se frustra. A gente se frustra. Por quê? As pessoas não têm essa mesma visão, o mesmo pensamento que a gente. Não tá passando aquela experiência que você tá passando. Quem não tem visão da obra pronta não suporta o processo. Então, assim, poxa, eu enxerguei aquela construção. Eu enxerguei aquela perolinha ali. Se eu falar pro fulaninho vai jogar a areia. Pode pensar, pode colocar um monte de dúvida que às vezes eu já pensei. Eu sou muito assim, eu sou muito antecipada. Então, se eu te falar que eu tô fazendo uma coisa porque eu já pensei, eu também 170 também possibilidades. O cara que é planejador, sei, mas eu também sou muito assim, muito. E aí, se a pessoa. Aí, às vezes, a pessoa começa. Mas não sei. Tá, já pensei. Às vezes me irrita. Então, eu prefiro não falar também. E às vezes isso frustra muito a gente. Então, assim, as dificuldades pré-evento, anotei aqui pra não esquecer de falar. Você falou disso um pouco antes. E, nossa, são tantas, gente. As dificuldades de bastidores. Eu já fui parar no hospital. Isso, fala isso. Teve uma situação que você postou aí no seu Instagram que eu não lembro direito, mas você falou assim, os bastidores, ninguém vê, alguma coisa ninguém assim. Vê, e eles são os melhores. Então, conta aí como foi essa. Acho que foi semana passada que você postou alguma coisa assim. Porque isso já é na fase agora nova da empresa, né? Mas os bastidores, gente, como o Felipe falou, para fazer o podcast, para organizar, para tudo, para ter coragem, para organizar tudo, pra gente se sentir capaz, pra gente preparar tudo. Fechar muito patrocínio. louco. Fechar patrocínio. Então, assim, imaginem o que eu falei, desbravando um terreno novo, um evento, uma coisa nova na região que eu precisava, de fato, fazer funcionar, sem saber como fazer. Ele anotou ali da precificação, é muito desafiador, você não sabe como fazer isso, né? Então, e é um custo. Olha que loucura. Eu lançava um evento já tendo uma dívida gigantesca, gente, porque para lançar um evento eu tinha que ter o local fechado e alguma coisa pra galera comer. Sim. Então, no mínimo, o custo do espaço eu já tinha. Se ninguém fosse, a dívida tava pra mim. Sim. No meu bolso, essa conta. Então, olha o desafio. Quem é a louca que encara isso? Vou fazer isso aqui, galera, tô lançando um evento dia tal em tal lugar. Ninguém vai. E aí? A Karen que paga do bolso? Sem contar que a gente fica com isso na cabeça, né? Será que vai? Será que a pessoa vai estar lá? E como que vai ser? Era meu nome lá, era minha responsabilidade. Então, fora isso, o desafio de manter os clientes, conteúdo, muitos detalhes, sempre tem imprevisto. Então, tem aquilo e outro que fala. Eu já tive, no dia do evento, a pessoa que eu fechei a bola, a pessoa não, você não combinou andando comigo. Na verdade, a gente tem que prever os imprevistos, né? A gente tem que ser, tipo, loucura, fazer loucuras. E aí dá a solução. Então, às vezes, eu na maquiagem, me preparando pra ir pro evento, tava caçando alguém que fizesse bolo pra mim, pra levar pro evento. Porque eu precisava e faltaram comigo. Então, assim, de tudo acontece no dia. Ah, deu ruim, não sei o quê, vou pegar com quem? Não tem copo, não tem as taças aqui, aonde vou arrumar? Então, assim, você tá num lugar fazendo a função de 1000, porque você tá começando. Tem os desafios. Eu lembro de evento de eu passar mal no pré, assim, sabe? Nas vésperas do evento e parar no hospital. E quem sabe disso? Sim. Mas tamo lá. E o carro deu ruim, não sei o quê. Isso ninguém viu, né? E a irmã vem de Macaé pra te ajudar. Então, assim, é muito desafiador, mas
Pra mim, eu gosto muito dessa adrenalina dos bastidores e do em cima da hora, gente. Não é saudável. E depois quando acaba, não só quando acaba, quando tá fluindo, aquela sensação, aquele prazer que você tá sentindo em realizar e vendo que tudo funcionou, que mesmo com todos os percalços, com todas as dificuldades, você conseguiu executar e aquilo te traz uma sensação assim de caramba, meu irmão, mesmo com toda a dificuldade eu consegui realizar, tá pronto, materializei, né? Bora pra próxima. Então, bora pra próxima. Ó, eu vou te vou te fazer uma pergunta. Eu vou falar uma coisa, mas eu vou te fazer uma pergunta. Antes disso, eu vou falar mais um pouquinho aqui dos nossos... Mas antes de falar dos nossos patrocinadores novamente, eu sempre esqueço, porque ainda não criei o hábito de fazer isso. Mas é aproveitar que você está aqui assistindo a Karen até esse momento. E se você chegou aqui, certamente você veio porque ela passou essas informações lá nas redes sociais dela. Você é uma seguidora, uma fã da Karen, com certeza. E você não vai deixar de fazer, sabe o quê? Ajudar a gente, sabe como? Se inscrever no canal aí agora, dar aquele like, que eu tenho certeza que você tá gostando desse conteúdo. E também aproveita para ativar o sininho, né, Karen? Porque vai ter outros episódios com muitas outras pessoas muito interessantes também, sempre com um papo muito legal. Então, dá essa força pro Conexão também aí, se inscreve no canal, coloca lá, assina ativa o sininho, não é isso? E aproveita pra botar um gostei aí, que gente, isso é nem muito terminou. importante. Mas começou a assistir um vídeo que tá curtindo, já deixa o like. Já deixa o like, né? E olha só, você que ainda não conseguiu conquistar o seu sonho da sua casa própria, quer seja construindo ou comprando, mas se você tá aí com uma possibilidade de você conseguir realizar esse seu sonho, mas não sabe muito bem aonde você ir, eu vou te dar uma dica aqui de excelência. Procura a AIG Imóveis, tá? Por quê? A AIG Imóveis vai fazer um tratamento, um atendimento de qualidade, é isso que eu vou falar depois com a Karen aqui, mas eu já quero pegar esse gancho aqui. Na AIG você vai conseguir encontrar corretores, que na verdade não são corretores, são consultores, porque eles atendem você de uma forma que vai entender o que você realmente quer, qual é o tipo de casa que você realmente quer, qual é o tipo de residência que você pode, que você precisa, as documentações necessárias, resolver algum tipo de imbróglio financeiro dentro do que você precisa para fazer aquela aquisição, o tamanho, vai analisar a quantidade de familiar. A AIG Imóveis não é só uma imobiliária qualquer, é uma imobiliária que resolve problema, conceituada há mais de 10 anos no mercado, e eu tenho certeza que você, procurando a AIG Imóveis, você vai ter o seu sonho realizado, porque a AIG vai ajudar a você a realizar o seu sonho. Então, tá aqui ó, na descrição para você, pega o seu celular, aponta aí nesse QR Code que você vai direto lá para a rede social da AIG, liga, agenda uma visita, né, até a AIG ou pelo telefone mesmo. Eu tenho certeza que o Robson Souza, lá que é o CEO da AIG, vai colocar alguém para poder atender você da melhor forma possível. E o outro patrocinador nosso também aqui é a Sorridentes, simples como um sorriso, né? Então, odontologia de verdade é na Sorridentes. Na Sorridentes você encontra tudo o que você precisa em um único lugar. Isso eu acho muito importante. Eu sempre precisei de fazer tratamentos odontológicos e tinha uma dificuldade, principalmente aqui na nossa região dos lagos, então eu fazia canal com um dentista, mas se eu tivesse que fazer uma parte mais estética tinha que ser no outro, um canal em um pré-molar, o dentista não fazia, e na Sorridente você não tem esse problema, porque lá é um único local que você consegue encontrar a parte clínica, harmonização também, que é uma parte estética, né? Ortodontia, implantodontia, exames e muitos outros tratamentos. Você também vai ter um atendimento de ótima qualidade lá e tudo que você precisa você vai encontrar lá na Sorridente, tá bom? Sorridente, Cabo Frio, São Pedro e Araruama. Tem o QR Code também na sua tela, aponta aí a câmera do celular que você vai diretamente lá para as redes sociais da Sorridente e já agenda a sua consulta. Esses são os nossos 2 patrocinadores. 2 patrocinadores de peso, de qualidade, que fazem um bom atendimento. E pegando esse gancho, eu já vou voltar aqui para a nossa entrevistada, que é a Karen, falando o seguinte. Karen, ouvir tudo isso assim de uma pessoa que tem uma clareza de se comunicar como você, parece que é tudo fácil, mas eu sei que não é, né? Eu sei que não é. E eu já vou te dizer uma coisa, não sei se você já percebeu isso, eu falo isso muito com o Robson, da AIG Imóveis, que também é outro empreendedor também fantástico, que tem uma história também muito legal de empreendedorismo.
E ele é um amigo de infância, a gente sempre faz bike, pedal junto, a gente conversa muito isso. Eu estava conversando com ele nesse último pedal que a gente fez. Mas eu tenho certeza que você também passou por isso. E o que eu falei para ele, eu vou falar para você. Com certeza, Karen, você é muito mais do que isso que você já fez. Você é muito mais do que vencedora. Sabe por quê? Porque executar alguma coisa aqui no ambiente, na região que nós estamos, a percepção que eu tenho é muito difícil. É muito difícil. Porque, assim, quando você fecha um serviço, é aquela pessoa que não tem o mesmo conceito do que você tem, do que é prestar um serviço de qualidade, um atendimento, uma atenção àquele cliente, assim, um conceito de oferecer um serviço ou um produto de qualidade porque ela tem ela prima pelo seu nome, pela sua marca. Então, o que eu conversando isso com o Robson, e talvez você tenha isso também, o insight disso foi quando você falou assim, poxa, eu tinha fechado o bolo, e de repente não tinha mais o bolo, mas você já tinha fechado. Com certeza essa pessoa te deixou na mão, cara, você com um evento para fazer, né? E não é só a pessoa do bolo, é a pessoa do local que você aluga, né? É a pessoa é a sonorização, é o telão. São serviços que a gente precisa consumir para realizar alguma coisa que às vezes não são bem prestados, e isso dificulta muito a vida do empreendedor, porque o cara empreender já é difícil. E quando ele precisa desses serviços para poder executar o que ele está querendo fazer, se torna muito mais difícil. Eu falei com o Robson da IG, eu falei, cara, sabe qual é o que eu vejo? Que nem se você pagar mais, você resolve o problema. Por exemplo, se você chamar um cara e falar assim, olha só, eu preciso que você faça um banner, vou dar um exemplo. Um banner para mim assim, de tanto por tanto, com isso, com a qualidade assim, assado. Quanto que é? Eu preciso desse banner para o dia 15, porque meu evento é dia 16. Na verdade, se você conseguir me entregar dia 14, para mim tá ótimo. Aí o cara fecha com você, fala, não, tá beleza. Quanto que é? Aí ele vai falar assim, ó, R$500. Você fala, não, vou pagar 1.000. Vou pagar 1.000 para não correr risco. Sabe o que eu já percebi? Que às vezes não adianta. Você pode até pagar mais caro, mas a gente tem uma dificuldade muito grande aqui na nossa região, e eu acho que em algum determinado momento eu vi nas suas redes sociais você falando sobre a consciência do empreendedor também, de melhorar essa qualidade no atendimento, de entender que o cliente, cara, é ele que faz o seu negócio funcionar. Sem ele, você não tem a sua fonte de renda, você não paga os seus funcionários, o seu sonho, a sua ideia não sai do papel. Então você tem que olhar ele com uma forma diferenciada, pensar assim, não, cara, ele faz parte do meu negócio. Boa. E eu vejo muito, sabe o quê, cara? A gente chega às vezes numa farmácia e a pessoa vai te atender e olha pra você assim, pois não, ou se não, oi, pode falar, ou às vezes nem fala, só olha pra você e você fica assim, só isso? Nem olha. Ou às vezes nem olha, né? O atendimento, em um restaurante. Quer ver eu cheguei a trabalhar numa área de treinamento, recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento, na área de telecomunicações, e eu sempre falava isso para as consultoras dessa rede de franquia de telecomunicações. Tinham vários serviços que você vendia, pacote de dados na época, né? Um celular, uma capinha. De você nunca chegar no final para a pessoa, quando a pessoa acaba de comprar um monte de coisa, você fala assim, é só isso? Não faça isso, cara. Não é só isso. Não é só isso. É mais alguma coisa? Não, já aconteceu isso? Tá, já pensou, eu vou levar essa xícara, vou levar essa caneta e essa caneca. Aí você fala assim, só isso? Quando você fala só isso, você está diminuindo, desvalidando a compra. É o contrário. Você quer mais alguma coisa? Nós temos... Precisa de mais alguma coisa. Ou já fala assim, olha, além, você gostou dessa xícara aqui, mas além dessa xícara aqui, a gente também tem um outro jogo daqueles... Eu esqueci o nome daqui que você coloca por baixo. Sei, suplá. Daquele suplá. A gente também tem um jogo de suplá azul, um pouquinho mais claro, que vai combinar muito bem com essa... Né? Olha só, exatamente. Você vende, não tira pedido, né? Eu sempre falava assim, uma coisa é tirador de pedido e outra coisa é o cara que vende. O cara que vende, ele vai acoplar o que você está querendo a mais uma coisa diferenciada. Ele vai fazer uma consultoria, é o que a gente tentava passar. Tenta entender o que o cliente quer, para você oferecer para ele
o melhor de qualidade possível. Agora não chega no final da sua venda, cara, e fala assim, é só isso, porque você está dizendo para ele inconscientemente que é só aquilo. Aquele só pode ser tudo que o cara estava querendo, poderia ser o sonho. Às vezes o seu sonho do cara era ter um celular. Sonho. Você tá investindo, tu não sabe o sacrifício que ele tá fazendo para comprar seja uma xícara. Aí eu falo assim, é só isso, cara? Só isso? Não, não é só isso. Mais alguma coisa? O que eu posso te ajudar com mais alguma coisa? Você já tem uma capinha? Você quer botar uma película para esse celular? É exatamente isso. O que você tem a dizer com relação a isso? Nossa, atendimento na nossa região dos lagos. Polêmicas na mesa? Temos! Eu gostei que você falou do cliente. E o nosso cliente, ele é o nosso melhor marketing. A gente precisa ter essa consciência. O nosso cliente é quem vai levar o nosso nome com alegria ou com desprezo. Já pararam pra pensar? Gente, eu penso isso por mim. Eu sou um marketing tanto para os estabelecimentos que eu amo. O empreendedor, eu peguei esse gancho quando você falou da AIG. Você falou assim, ó, resolve problemas. Eu anotei isso aqui, sabe por quê? O empreendedor é aquele que resolve problemas. Nós somos a solução dos problemas que estão aí no mundo. E mais, o empreendedor que é inteligente, esperto, ele cria o problema para ele resolver o problema. Isso aí. Porque ele observa, ele cria demanda. Eu criei demanda. Eu vi um problema acontecendo que ninguém estava resolvendo. Sim. Falei, vou unir essas mulheres, elas precisam. Não é fugir do problema, né? Não. É ir de encontro ao problema. Resolver. Pensa assim, eu sou a solução para este problema. Eu tenho trabalhado tanto isso lá na empresa essa semana, eu sou a solução para este problema. Li um livro, até postei um Rios falando sobre isso. Aquilo que você reclama é o que você nasceu para corrigir. Pega essa. E aí, você falou do tirador de pedidos. Sim. Eu ouvi alguém falando sobre isso essa semana, que tem aquele, acho que foi ontem uma live que eu tava assistindo, tem aquela galera antiga que fica só reclamando, tá difícil, né? Mercado tá difícil, né? Não tem cliente. Tá difícil pra você que é um tirador de pedido. Sim. Não pro bom vendedor. E sim, é uma falta gigantesca na nossa região o atendimento ao cliente. Na nossa última imersão da unidade empreendedora, a gente teve uma palestra sobre atendimento ao cliente. O que os empreendedores falam sobre isso? Eles têm... E aí, você tava falando, eu penso, sabe muito o quê, Kai? Eu sempre vejo o seguinte, cara, eu sei que, poxa, o vendedor tá lá na ponta, mas tem um empreendedor na cabeça. Eu penso muito se vem de cultura organizacional, se é que você implantou ou não, se você treinou ou não. Mas assim, eu acho que isso tem por exemplo, se aquele vendedor tá ali, você contratou ele. Como que você contratou? Teve processo seletivo? Boa. Teve filtro no processo seletivo para você contratar? Isso é a pessoa muito que importante, contratou é especializada naquela área ou você fez uma entrevista, a vaga tava vaga, tem uma pessoa ali que quer trabalhar, bota para dentro. Isso vai repercutir no seu atendimento. E aí eu começo a me perguntar o seguinte, cara, eu acho que esse empreendedor tem um pouco de culpa nesse processo. Não tem? O Felipe tava falando ali, eu tava aqui refletindo, né, sobre as empreendedoras, e eu ia falar, eu vou puxar a sardinha, graças a Deus, as minhas empreendedoras e as que estão ali do meu lado, que eu consumo, são incríveis, sabe? Porque eu prezo por isso. Sim. Eu não consigo estar com alguém que não tenha essa visão, né? Isso te dá uma falta. Como que você vai indicar alguém se essa pessoa que vai lá, que você indicou, eu vou falar pro meu seguidor, não, vai lá na loja tal, e a pessoa vai chegar lá e vai ser pessimamente tratada, não vai ser tratada tão bem como eu fui. E outra coisa que eu tenho muito cuidado, a coisa do nome, né, da construção. Então, assim, eu sei que chega em lugares hoje em dia, as pessoas sabem que eu sou a Karen. Sim. Que eu sou uma comunicadora, que eu tô na internet e me tratam diferente. E eu cuido muito disso, até para fechar trabalhos de publicidade, por exemplo. Porque eu não quero que a minha seguidora seja maltratada no lugar que eu fui bem tratada, porque eu sou a Karen de Vigir. Isso não existe para mim. Não existe. Então eu peço alguém para ir lá, para ir lá para ver se o atendimento é bom antes de eu fechar um trabalho. Isso para mim é importante. Mas a falta tá no empreendedor. A gente, enquanto líderes, enquanto donos do negócio, a gente precisa ter a visão do que eu tô contratando a pessoa certa, com o perfil certo para essa vaga. Eu estou treinando. Estou dando todas as habilidades necessárias para que essa pessoa desenvolva um trabalho tão bem quanto eu faria. A minha empresa ela tem uma missão, visão e valores instituídas. Missão, visão, valores, cultura de empresa. Gente, instaurar a cultura numa empresa é você colocar a tua essência nos teus funcionários. Todo mundo tem que estar muito bem alinhado para que quando de lá da ponta responda, seja a resposta coerente com a minha. Né? Essas pessoas entendem o processo todo. E isso do é início treinamento. Até o fim. Isso é energia de empreendedor, sim. Isso é energia e postura de empresário, sim. E aí eu passei por muitas...
essa coisa da maturação do empreendedorismo, muitas empreendedoras chegavam, ai, mas por que fulano não tá pronto? Ai, porque treinar é muito... E eu olhava e falava, minha linda, olha só, se você quer uma equipe alinhada, você vai ter que gastar energia no treinamento, sim. Porque quem não gasta energia no treinamento? E investimento, né, cara? Sabe o que eu às vezes percebo? O empreendedor, ele cresce até um determinado momento, depois ele não consegue crescer mais porque ele não consegue perceber que investir em treinamento e capacitar o seu funcionário é uma coisa que vai fazer ela sair daquele nível dela para ir para um outro patamar, né? E ele fica muito assim, não, mas vou gastar dinheiro, vou pagar tantos mil para o cara fazer uma palestra, para fazer um treinamento, para criar um processo dentro da minha empresa. Porque uma coisa também, cara, que eu percebi na época que eu fazia consultoria, era o seguinte, os empreendedores têm muito, eles são fabulosos. O cara que empreende, assim como você, como os outros, os caras têm que tirar o chapéu e bater palma. Porque a energia, a força de vontade e a determinação de fazer é ótima. Mas assim, tem um determinado momento que você cresce tanto que talvez você mesmo se atrapalhe. E é o momento de você criar processo. Mas às vezes o empreendedor, na maioria das vezes, o empreendedor às vezes não tem uma formação, não tem uma qualificação. É aquele cara, meu irmão, que através do problema que ele tinha, ele foi lá e fez uma solução da vida dele. Mas aí, cara, para isso que tem, para isso que existem as outras pessoas, para isso que vai ter, eu não sei de marketing digital, mas a Karen sabe. Tem alguém. Né? Eu falei do quem, né? O do quem, foi o que você falou. E quem é? Quem eu preciso? Eu não sei fazer processo seletivo. Mas eu vou contratar a empresa X que é especializada naquilo. Eu não tenho a contabilidade, mas eu vou contratar um contador para cuidar da minha Gente, backstage. É muito importante. Saber lidar e assim, minha empresa está crescendo, então eu preciso treinar, eu preciso gerenciar. Como que eu vou fazer isso? Como eu vou criar esses processos? Eu acho que isso também é muito importante. Eu acho que é muito assim, a nossa região, você deve ter percebido isso, ela tem muitos empreendedores, pequenos empreendedores, que às vezes são eles mesmos que trabalham nas suas próprias empresas, botam os filhos, botam parentes. É um ponto que também tem às vezes que ter um certo cuidado, porque acaba tendo um certo protecionismo. Uma vez eu vi Roberto Justo falar o seguinte, sabe como que eu ajudo um amigo meu, um familiar meu para trabalhar na minha empresa? Eu dou um dinheiro todo mês para ele, mas eu não boto para trabalhar na minha empresa. Não contrate quem você não pode demitir. Exatamente. Eu prefiro pegar, vou te ajudar, todo mês eu vou te dar isso, mas trabalhar aqui comigo não. A não ser que a pessoa seja muito capacitada mesmo. Sim. Né? Aí é diferente. Então eu vejo também, mas e é por isso que a unidade empreendedora, ela no meu ponto de vista, ela é essencial aqui para nossa região, né? Porque você, de certa forma, consegue conectar essas pessoas. Você está pegando o empreendedor que está lá agindo muitas das vezes, ganhando e vencendo pela força de vontade e o entusiasmo. Eu sei que você falou que tem muitas pessoas que são já bem organizadas. Pegando a outra ponta, o cara que faz a palestra, o cara que tem o conceito, é o planejador, o conceitual, mas não tem a energia de botar em ação, e une os dois, conversem vocês dois aqui. Modela esse empreendedor para que ele esteja cada vez mais pronto para o mercado, e pronto para o crescimento. Exatamente. Porque às vezes ele é muito bom em uma coisa, mas falta atendimento, mas falta gestão. Quem eu tenho de referência nisso? Tem alguém aqui. Então, assim, a gente conversou antes de começar, boas referências aqui na região. Sim. E se você ver o histórico da unidade empreendedora, são bons empreendedores e referências aqui na nossa região. Eu não tô trazendo ninguém de fora super mirabolante. Você quer, vai lá no evento lá no Rio, em São Paulo, assistir um grande player, que vai me dar um custo muito maior trazer ele pra cá, e o custo do evento vai ficar muito maior. E aqui na região a gente tem a Deixa eu pegar esse ganchinho que você tá falando aí. Isso. Caramba. Cara, Jesus falou o seguinte, né? Jesus era Jesus, né, cara? Eu tenho Jesus como um grande líder, né? Sim. E eu fico pensando, trago essa reflexão pra mim. Eu falei, cara, Jesus, que era de Nazaré, ele falou assim, ali, né, ali ele passou e ali ele não fez muitas coisas, né? Na cidade da onde ele nasceu, porque ali não acreditavam nele, né? Então eu fico pensando assim, falei, cara, se Jesus, que era Jesus, na cidade onde ele nasceu, ele não conseguiu fazer muitos milagres porque não acreditavam nele, caramba, realmente é muito difícil você se despontar dentro do seu ambiente, né? É aquele lance assim, às vezes você tá com seu namorado, com seu marido, com seu filho, você fala sempre uma coisa, você tem que fazer, a pessoa não vê uma pessoa de fora, fala a mesma coisa que você falou, e a pessoa fala assim,
Uau! Aí você fala, cara, mas eu tô falando contigo o dia todo isso aqui, você não tá escutando, né? Cara, você Essa agora trouxe dificuldade, Você falou disso, né, de não comentar com os amigos, e isso é muito. É uma dor e uma inteligência emocional que a gente precisa ter. Porque aí a chave tá aqui, ó. Como eu vou lidar com isso? Porque eu aprendi que não é batendo ali e sangrando sozinha que eu vou mudar o mundo. Tá tudo bem, fulano, ser assim. O que eu posso fazer agora pra eu melhorar como pessoa, né? Então, assim, às vezes a gente vai ficar cansando ali nossa fichinha. Tá tudo bem. Vou mostrar no exemplo. Vou mostrar no resultado. Quando eu tiver resultado, ele vai ver que pode acontecer. Sabe? E aí, de fato, aqui é desafiador você fazer algo novo, sabe? Desse porte, mas muito bacana. Quando eu comecei a fazer, não tinha nenhum tipo de movimento aqui na região. E assim que eu dei o pontapé na unidade empreendedora, deu um boom de movimentos de empreendedoras aqui. Um boom de movimentos de liderança feminina aqui na região. Cabo Frio, aqui em São Pedro. Onde você olhava, você via um anúncio de um evento para mulheres, um café, isso, aquilo. E elas me mandavam, né? Algumas amigas me mandavam, olha isso, tá te imitando, não sei o quê. Eu falava assim, gente, que ótimo que tá tendo. Que lindo, é isso que a gente precisa. É esse terreno que eu te bravei, sabe? Que cresça cada vez mais. Se tá igual o meu, bom, que agora eu tenho que fazer melhor no próximo. Eu tenho que me diferenciar, sabe? Você acha que isso vem... Você falou muito das mulheres. Essa conexão é muito mais com as mulheres do que os homens ou tem alguns homens também? Você acha que tem algum preconceito no meio disso, assim, por parte dos homens? Não preconceito, mas eu não... Nosso tempo, né? Não. É o meu? Ai, meu Deus, foi mal. Não, tá quase lá. Não preconceito. E se você vê o movimento feminino, né? Como as mulheres ali, mas não com essa bandeira feminista, nada disso. Entendi. Na minha fala, tanto que eu nunca limitei, eu nunca coloquei assim, isso aqui é proibido entrar homens. Não, Mas os homens participam? muito menos. Mas então, entende? Só que é focado pra mulher. Você percebe... Mas eles são muito mais desengajados. As mulheres, elas abraçam a coisa com uma necessidade, porque eu vou te falar, porque a unidade começou aí também com as mulheres. A gente precisa desse espaço de conexão. A gente precisa desse ambiente de que, caramba, ela me entende. Porque tem uma bolha da sociedade. A mulher é mãe, a mulher é empresária, ela é dona de casa, ela é esposa, ela é amiga, ela é filha. E aí ela tá numa sobrecarga gigantesca. Às vezes não tem ninguém ao lado dela que entenda o que ela vive. Às vezes o marido trabalha com outra coisa. Tem muita mãe solo lá, assim, junto com... Muita mãe solo não, tem mais mulheres casadas mesmo, mães. E aí a vida é totalmente diferente da minha. Mas eu consigo parar e pensar na cabeça dessa mãe. Consigo parar e pensar na rotina dessa mãe e falar, caramba, pra ela estar aqui, ela passou uma batalha, sabe? Ela teve que fazer um malabarismo na vida dela, um cronograma. Com quem que eu vou deixar meu filho? Com certeza. Deve ouvir muitas mulheres lá também conversando com você, né? Muita coisa. Que às vezes tá empreendendo porque às vezes o marido não tem iniciativa, é acomodado, essas coisas assim. Meu marido não me apoia, não entende. E eu, cara, dá resultado. Vai sangrar agora, vai doer, mas daqui a pouco... E aí, quando eu vejo eles trabalhando junto com elas, abraçando o propósito, nossa, como eu fico feliz. E aí, no último evento, foi uma imersão para empreendedores, homens e mulheres. Foi o primeiro que eu fiz aberto. E aí, pouquíssimos homens. E quem foram os homens que foram? Os maridos. Os maridos. Os maridos que chegaram no nível de consciência de entender que eu preciso estar junto com ela porque ela tá crescendo e ela não dá conta mais sozinha. Você falou um nome aí bonito agora, nível de consciência. Nível de consciência. E muda tudo. E aí os maridos que foram são daquelas empreendedoras que começaram comigo lá no comecinho pequenininhas, tão grandes a ponto de não dar conta mais sozinha. E aquilo virou um negócio da família. E aí eles começaram a trabalhar juntos e eles foram no evento. E tipo assim, nossa, que felicidade ver aquilo. Teve uma que ela não foi porque pra ficar com as crianças para mandar o marido. Caramba. E ele lá absorvendo tudo, sabe? E eu, tipo assim, emocionada de ver ele lá. E aí depois ela falou, por isso que ele ficou falando, vamos fazer isso, porque ele ouviu lá no evento. Eu falei, falei de você. Então, você percebe esse papel seu na sociedade, que não é só uma questão de empreender, de financeiro, nada. Você sabe que, de certa forma, assim, Deus também tá usando você para você tocar na vida dessas famílias também, né? Então, assim, não é aquele lance assim, Karen, você vai tirar seu sustento daí, mas eu também vou usar você para poder reconectar essas famílias também. Amém. Fazer com que
essas mulheres que estão sem apoio, sem ter a parte do marido ajudando ela ali, você vai ser esse canal. Você percebeu isso também, né? É muito isso também, cara. É muito... Eu percebo... talvez seja mais gratificante do que às vezes você ganhar milhares de rios de dinheiro, né? Completamente, gente. O dinheiro é muito importante. Ele nos ajuda a fazer muita coisa, nosso sustento. Mas, assim, a gratidão de você estar realizado no propósito, naquilo que você foi chamado pra fazer, gente, não tem, assim... não tem outro reconhecimento melhor no mundo, sabe? Então, de ver elas ali se superando, vencendo medo por estar... E eu vejo isso, que eu tô aqui pra ativar, pra chamar, pra impulsionar uma geração que tá ali travada, que tem um potencial gigantesco, mas tem milhões de bloqueios em volta. E eu olho e eu enxergo... Tem muitas mulheres mais velhas do que você? Muitas, todas, disparadas. Que tem uma que é mais nova que eu, e idade pare, assim, é só... E as outras são todas, até as minhas amigas, tá todas vendo aí, ó, mães, casadas. uma mulher de 24 anos, né? Falando pra mães, pra mulheres mais velhas. Eu falo que o Senhor me deu muita sabedoria. Sim, com certeza. E eu oro por isso, né? Todos os dias eu acordo pedindo sabedoria, graça e entendimento, porque eu sei que os desafios e as demandas que eu vou receber são muito maiores do que eu humanamente poderia chegar perto de solucionar, mas todos os dias são elas que chegam até mim. E aí são esses desafios que eu venço. Então, assim, diversas vezes amigas virem sentar e conversar coisas comigo que eu fico tipo assim, caramba, mas eu já vivi. Em algum momento, eu já vivi às vezes na ambiência, na família. Sabe, viver por estar próximo, e eu sou a pessoa que aprende observando. Então eu falava, poxa, tal coisa. Autodidata, né? Você pega assim as coisas... com muita sabedoria. O que eu vou falar agora, assim? Eu nunca vivi isso, mas o Senhor vai lá e trata, sabe? Até na empresa hoje em dia, essa coisa dos bastidores que eu postei, aquele dia que eu postei a coisa dos bastidores que você viu, é assim, é desafio que a gente vence aqui atrás. E eu gosto de tentar mostrar o máximo dos bastidores, pra que as pessoas entendam que não é tudo lindo. Que a vida da Karen não são só flores. Porque a rede social tem muito isso, né? De você ficar mostrando só o bonito, o fácil, né? E trazendo as um pouco pessoas de realidade. idealizam um mundo de rosas. Não é, gente. Não é. Então eu tento documentar a minha rotina. Hoje em dia eu tô bem mais afastada, assim. Eu posto bem pouco. Mas ainda tento mostrar isso. Olha, o horário que eu tô indo, o horário que eu tô voltando, e o que eu tô fazendo. Tá tendo reunião. É todo dia isso aqui. Não é só glamour. Não é só vir gravar um podcast, não. Tem o dia que você vai sentar o dia inteiro atrás de um computador e ficar lá fazendo organizações e organizações. Eu vi na sua rede social que você até falou que você tava um pouquinho sumida e tal. E isso adivinha da questão desse novo momento que a unidade empreendedora tá passando. A gente tá quase chegando ao finalzinho. Karen, é aquela tipo de entrevistada que a gente precisa, né, cara? Sabe que eu só tô trazendo gente que 1h30 não dá. Vou ter que fazer a parte 2. Né? Mas é bom porque aí vocês depois vêm. Assim, é muito, muito legal de entrevistar. Tem muito assunto pra falar. Estamos quase chegando no finalzinho. Mas eu vi que você postou isso, que não estava postando muito, porque parece que a unidade empreendedora está passando por um momento de transição, né? Assim, que transição é essa? Você pode falar um pouquinho pra gente? Dá um spoiler. Então, a gente fez uma grande transição de marca, a gente se consolidou e fortaleceu como a unidade empreendedora. Passamos aí por uma jornada de um pouco mais de 1 ano, e agora a gente vem de novo para uma nova transição que, de fato, não falei em lugar nenhum, não divulguei tanto, mas ano passado a gente fez o nosso último grande evento presencial, que foi a imersão, unindo empreendedores, né, com 9 palestrantes, diversos temas como atendimento ao cliente, para deixar esse empreendedor, assim, redondo, sabe? E aí, agora a gente vai entrar numa nova fase, que é migrar um pouco pro digital, sabe? Sair 100% do presencial e migrar pro digital pra gente ter escala, pra gente formar muito melhor esses empreendedores, sabe? Pra que elas tenham conteúdo de tipo, agora eu tenho... Você já viu algum curso de empreendedorismo? Você aprendeu a empreender com alguém? Pois então. Eu fiz um curso Aprendendo a Empreender do Sebrae em 2007, se não me engano. Sebrae tá aí fazendo um trabalho maravilhoso, mas assim, é complicado. Então, eu tenho muitas empreendedoras ali, desde a que tá começando, da que tá querendo começar, da que tá há 10 anos no mercado, com faltas em pontos, sabe? Então, eu falei, poxa, vou dar uma freada aqui agora. Os eventos presenciais, como eu falei, são desafiadores, gente. Então, assim, eu amo fazer, mas é desafiador, o mercado é difícil. Então, assim,
E o lucro do negócio tá onde? E aí a empresária entra. Sim, A cabeça evolui, a empresária entra em cena. E agora? Eu preciso que isso aqui é seja aquela hora um que você fala assim, negócio. não dá pra ser só amor também, porque Não tem dá que só sobreviver, pelo né? amor. Exatamente. Se eu quero fazer disso aqui o meu negócio, ele precisa de remodelação. E aí, a hora que a gente reestrutura, já fez isso na tua empresa? Já parou pra olhar de fato para aquilo que você não tá querendo olhar, jogando debaixo do pano ali, né? Financeiro é uma parte muito delicada que você falou. Contrate especialistas. Não ache que você vai fazer tudo, né? Que você vai ser o gênio em fazer tudo. E aí a gente vem para esse novo momento em que a gente vai começar a estruturar o digital. Então eu abri uma outra empresa com os meus sócios para poder a gente atender essa demanda. Então eu tô nessa fase de estruturar um novo negócio para atender a essa demanda de ir para o digital de ir bem posicionada, bem consolidada. E aí, futuramente, a gente volta com os eventos presenciais, com essa galera bem formada, sabe? E elas ficam loucas. Ontem uma postou e me marcou, ai, volta a fazer evento, você é tão necessária, a gente tá com saudade pra gente estar junto com você. E eu me coço toda, né? Querer, eu quero. Ninguém vai ficar órfão, não, né? Ninguém vai ficar órfão, gente. Estamos lá nas redes sociais. Vira e mexe, eu invento uma coisa. A gente teve agora, final do ano, moção de aplausos. Eu marquei uma noite com elas pra gente estar juntas no final do ano. Então, assim, a gente tá sempre aí nos eventos, palestras. Tem Eu vi que você recebeu uma moção de aplausos da Câmara de São Pedro. A unidade empreendedora, né, recebeu uma moção de aplausos pela participação na lei da Semana do Empreendedorismo Feminino ano passado. Ano retrasado, 2023. A gente lançou a lei. Eu estava na sala do empreendedor. E aí, a unidade participou de todo esse movimento da semana e a gente, ano passado, recebeu em comemoração a 1 ano, né, da lei, uma moção de aplausos. E assim, que felicidade ver algo que surgiu por uma demanda, uma loucura, não sei o que tô fazendo, se consolidou, movimenta tanto e o reconhecimento, essa base importante na região e sendo reconhecido, sabe? E eu falo, meninas, isso aqui é de vocês, não é meu, nós somos a unidade, é a gente que faz isso daqui, sabe? Lembra do café, né? Ai, gente, Lembra do foi cafezinho, muito tá todo mundo especial junto, mesmo. E elas foram, eu convidei, mandei mensagem, elas foram lá participar, né, da cerimônia lá na Câmara. E foi muito especial. Então, assim, a unidade é isso. A unidade é uma força, sabe? Não sou eu. E eu trabalho para que cada vez não seja eu. É uma marca. Você não quer deixar isso personalizado, né? Não, a Karen de Vigia é a Karen de Vigia. A unidade empreendedora é a sua comunidade de empreendedorismo feminino. Onde você tem um local seguro e que as pessoas te entendem, sabe? E aí é isso. Ah, cara, Karen, muito legal, cara. A gente chegando no final é triste, porque eu queria ter, olha só, aí é o que eu falei pra ela aqui antes. Isso aqui foi a quantidade de perguntas que eu tinha elaborado para, se caso o nosso hipocampo aqui falhasse, Sim. a gente se socorresse aqui. Sabe quantas perguntas eu usei daqui? Nenhuma. Eu sempre gosto assim também. Eu gosto de fazer para me ter uma base da segurança, se por um acaso o cérebro aqui falhar. Viu como fala, né? Mas quando não falha, quando a gente pega uma entrevistada assim, cara, a gente vai embora e sobra assunto, né? Sobra assunto para quem sabe a gente convidar ela aqui novamente para uma outra entrevista e a gente falar o que ainda ficou faltando. Para finalizar, cara, assim, dá um recado para quem tá assistindo a gente agora. É difícil. Gente, né? é difícil, tá? Acho que foram muitos recados já. Muito. Não, tem um monte de chave para vocês virarem aí nesse podcast. Agora, assim, pega assim o que você passou dessas experiências mais importantes, dá um recado pra gente, assim, pra quem tá assistindo a gente lá, assim, pros seus empreendedores, pra mulher, homem, família. Não sei, compila tudo aí, vamos lá. Galera, vou tentar, desafiador. Reassistam esse podcast e peguem as chaves, anotem, sabe, as ideias, porque eu compartilhei com vocês aqui a minha vivência, mas se tem algo que eu posso reforçar aqui, pensem em unidade. Pense em unidade em tudo que você for fazer, mesmo com aquela pessoa que não tá acreditando em você, lá na frente ela vai pelos seus resultados. E tenha coragem, foco e consistência. Coragem para fazer aquilo que você acredita. Foco porque você precisa de energia naquilo. Tracionamento de força naquilo. Consistência, porque o resultado vem no dia após dia. Não é você fazendo hoje o dia inteiro e daqui a 5 dias. É todo dia a constância. Ela muda o jogo. Então, assim, de fato, imerge naquilo que você acredita, estuda, se dedica e faz acontecer. Se você tem vontade de fazer algo, faça.
faça e conte comigo. Conte com a Unidade Empreendedora. Tá precisando de ideia, tá precisando de conversar com alguém bem louca que vai incentivar o seu sonho. Fala comigo, tá bom? Que eu jamais vou matar uma semente que o Senhor te deu ou uma ideia que você tenha dentro do seu coração. Karen Givigi, minha querida, muito obrigado aí, muito Gente, obrigado que prazer, mesmo por você estar participando. Para mim, poxa, uma satisfação, um prazer imenso estar te recebendo aqui. Galera, ó, Gente. hoje foi o nosso podcast aí, mais um Arrebentando, Karen Givigi com a gente. Aproveita aí, curte, dá o like, se inscreve. E nos sigam nas redes E sociais. sigam nas redes sociais também, tanto a Karen, que já tem fabulosa, que já tem vários seguidores também, como o nosso podcast ainda não tem uma página ainda, mas eu vou criar, já vai fechar, vou criar uma página também, mas você pode seguir lá o Felipe Nogueira de Araújo também, que já tem alguns conteúdos e a gente já faz alguns cortes lá também. Gente, muito obrigado, Karen, mais uma vez. Imagina, vai ter Parte 2 pra gente tempo. falar sobre marketing. Isso, exatamente. Vamos sim. Aquelas que se convida ainda não tem. Exatamente. Gente, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima.